Você está ouvindo FGCast, o podcast do portal Filmes e Games. Fala galera, meu nome é Mal Franco. As pessoas me chamam de Mal Franco. Com a gente aqui hoje, meu camarada Leandro Valina. Fala galera, sempre quando eu vou no mercado eu encontro uma porra de um Forrest Gump na fila, cara. Vem falar comigo, mas eu ignoro ele. Com a gente também nosso especialista de cinema, Marcelo Paradella. E vamos lembrar que é o Forrest Gump, não o Forrest Gumpo. E com a gente pela primeira vez no FGCast, um grande entusiasta, um estudioso dessa mídia chamada podcast, diretamente do Telecast, Thiago Miro. Muito obrigado, eu só queria falar que às vezes, quando as pessoas vão pro Vietnã, elas voltam para suas casas, para suas mães, às vezes sem umas pernas e às vezes nem voltam. Isso é uma coisa ruim, é só o que eu tenho pra dizer. Mostra que o cara pesquisou pra fazer o cast. E assistiu o filme recentemente. Rapaz, isso mostra que eu sou apaixonado por esse filme. Maravilha, maravilha. Tiagão, antes da gente chamar o bloco de e-mails, fala pra gente um pouquinho o que é o Telecast. Conta pra gente um pouco da sua história aí, cara. Você já tem mais de 80 programas, né, gravados. Isso, o Telecast é um site voltado pra mídia podcast, com... Agora são 6 podcasts publicados semanalmente, praticamente um todo dia, e com vários tutoriais para quem deseja acabar criando um podcast, né? E é podcast para quem gosta de literatura, para quem quer humor, game, filmes, para quem quer uns assuntos mais polêmicos e até agora para quem quer ouvir um podcast sobre podcast. Ó, eu vou te falar uma coisa, eu ouço muito os caras do Andando Enquadrando lá. Enquadrando. Enquadrando e andando. Puta que pariu. Bom, enquadrando e andando. Enquadrando e andando. Mas, cara, os caras são muito legais, cara. Eu ouço também o Play Select também, né? E eu ouvi também agora os caras estão... Como que é? Comentadores, é isso? Os comentadores, né? Eram três comentadores, basicamente comentadores profissionais de podcasts, que eu chamei os três, ó, galera. Tem uma ideia de um podcast, vocês três... No caso são 5, né, que vai variar a equipe, mas sempre 3 pessoas participando. Vocês vão gravar falando de podcast, do que é que vocês gostam, o que é que vocês não gostam e etc. Não, cara, mal, eu ouvi esse... Eles mandaram 2 episódios. E é legal que é o seguinte, a gente grava podcast, a gente ouve podcast, né? Uhum. E, cara, de vez em quando a gente deixa passar, a gente acaba não conseguindo baixar alguns e deixa passar. E daí você vai ouvir o programa dos caras, eles comentam uns podcasts bacanas, fala, puta, esse não baixa. Daí você vai atrás, cara. É muito legal, cara. Indicação, né? É uma indicação muito boa. Bom, cara. Eu sou usuário frequente dos tutoriais lá do Telecast, agradeço muito, viu, Thiagão? Obrigado mesmo, cara. Valeu, virou um portal, cara. O Telecast, hein, Thiago? É um portal de podcasters, né, cara? É muito legal, bicho. Bom, a gente vai voltar pra falar tudo de Forrest Gump, o contador de histórias no Brasil, o terceiro melhor filme de 1994, logo depois do nosso bloco de leitura de e-mails, comentários, como diz o Leandro, facebookadas e tweetadas. Pra já. Eu recebo facebookadas. Vocês não recebem? Beleza, galera, tamo de volta pra falar tudo de Forrest Gump, filme de 1994. Como eu tava dizendo, eu considero o terceiro melhor filme porque ele foi no mesmo ano do Pulp Fiction, que é meu filme favorito de todos os tempos. É, mas outra pegada. É outra pegada. Grande filme, mas não é melhor não. E também do Um Sonho de Liberdade, cara, que eu também sou maluco por aquele filme, cara. Ou seja, ganhou o Oscar, mas poderia muito bem ter ficado em terceiro, que não seria injustiça nenhuma. Sabe o que estragou pra mim rapidinho o Forrest Gump? O Gugu. Como assim? Porque eu fui rever ontem pra Netflix, tem na Netflix, Forrest Gump. Fui ver ontem, e no início, aquela parte que fica a peninha, sabe, a peninha voando? Passa aquela música do Gugu lá que ele fazia. Lembra aquele programa De Volta à Minha Terra? Não, Leandro. Não lembro. Porra, ele não passa a música do Gugu, né? O Gugu... o Gugu passa a música dele, cara. Porra, mas cara, eu comecei a lembrar do Gugu. A música do filme... A música do filme, o Gugu que passa a música do filme. Inclusive é original essa música, né?
É linda. É original ou já foi usada É antes? aquela música É a linda. única é original. Eu choro, cara. Todo mundo Com usa o pianinho? música, cara. É. 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 Bom, É original. Tiagão, você como convidado especial de hoje, passa pra gente um resumo rápido aí da sinopse de Forrest Gump, por favor. Um resumo rápido é a história de um cara que decide viver a vida, né, sem se preocupar com coisas que os outros consideram importantes. Mas, falando assim uma sinopse, né, a história atravessa várias décadas da história dos Estados Unidos, onde o personagem principal, Forrest Gump, interpretado por Tom Hanks, ele presencia vários fatos históricos da história dos Estados Unidos, inclusive influenciando vários deles. Isso. E isso é uma coisa legal no filme, né? Que ele mostra como se ele, sem querer, né? Claro, como você falou, ele decide viver a vida. Eu não sei bem se ele decide, né? Ele vive porque ele é assim, né? O espírito dele é assim, né? Ele não se preocupa dele. E é isso Cai daí, de exatamente. paraquedas, né? E ele acaba tendo um papel importante na história dos Estados Unidos. Ele influencia muita coisa na história dos Estados Unidos, só com a simplicidade dele, né, cara? Não, na verdade, Então, ele influencia muita coisa da cultura pop, né? Ele vivencia, ele presencia os fatos históricos, mas ele não influencia a ponto de mudar a história, né? Olha, em alguns pontos me pareceu que sim. Na verdade é a piada do filme, né? Ele cai de paraquedas em todas essas situações que, em tese, seria até improvável ele estar no meio, e essa é a grande piada. Ele vai trombando com um monte de personagens históricos e vai convivendo com isso, né? Isso. Outra coisa maravilhosa nesse filme é a trilha sonora, né? Lembro até hoje meu pai chegando em casa com um CD duplo da trilha sonora e ficava rolando Aquele caixona, né? aquela caixa que você ia abrir, na segunda vez que abria já quebrava, soltava um pedaço da caixa na sua mão. Mas... Não, e eles não precisam em momento nenhum dizer, ó, esse é o ano de 1965. Não precisa, a trilha sonora já diz pra você qual é. A trilha já vai situando todo mundo, né, cara? Espetacular. Vai ser um prazer trilhar esse cast aqui, cara, uma maravilha. E dirigido por Robert Zemeckis, o cara de Tudo por uma Esmeralda e principalmente o cara de Volta para o Futuro, imbatível. Eu não sei se esse cara fez algum outro filme espetacular que vale a pena ser lembrado, você sabe, Paradão? Roger Rabbit. Não, sim. Roger Rabbit. Roger Rabbit é legalzinho. Ah, vai tomar no cu, mano. Puta fuder, Legalzinho? Cara, É melhor que o Forrest Gump, pô. Olha, ó, Thiagão, você tá ferrado hoje, Thiago. Vai arrumar encrenca com todo mundo. A gente tá começando o cast, já citamos 4 ou 5 filmes melhores que Forrest Gump, mas vamos lá. Não, cara, eu tô aí. Porra, eu não gosto de Volta pro Futuro, não gosto do Roger Rabbit, gosto um pouco do Pulp Fiction e vamos lá. E vão se fuder todo mundo, né, Thiago? O cara não gosta de Volta para o Futuro, olha só, hein? Beleza, beleza. Bom, o filme custou 55 milhões de dólares, porque é um filme caro, porque, claro, o Tom Hanks já era um ator caro na época, e teve efeito especial pra cacete. Não, o Tom Hanks não foi pago com o budget do filme. Ele foi pago como? Tom Hanks? Bala Juquinha e amendoim? Não, ele recebeu porcentagem da renda bruta do filme. Ganhou pra caralho, então, o Tom Hanks. Hein, mano? 40 milhões de dólares no final das contas. É, porque o filme faturou 680 milhões no mundo todo, só em cinema, né? Sem falar ainda de, principalmente, venda de CDs e DVDs. E de acordo com a contabilidade da Paramount, o filme ficou devendo 62 milhões. Por quê? É aquele negócio, né, de contabilidade justamente. criativa. Quando você paga alguma coisa por comissão, obviamente você vai dizer que ganhou menos. Isso. Exatamente. Quando você desvia uma boa parte da renda também, né? Tanto que o autor do livro entrou com processo na Paramount, porque ele tinha direito apenas a 3% da renda líquida, quer dizer, ele só teria 3% se tivesse no azul, quer dizer, ele não tava ganhando nada. O cara não ganhou nada? O cara ficou devendo, né? Ele entrou com um processo Isso pesado explica. em cima da Paramount. Vocês sabiam que ele escreveu um segundo livro e a primeira frase do segundo livro é assim: nunca deixe fazerem um filme com a sua história. Primeira frase do segundo livro que ele escreveu. Não, mas calma aí. Tá explicado. Não é só isso. Antes do processo, quando o filme saiu, ele assistiu e falou, porra, não tem nada a ver com o livro que eu escrevi. Tipo, o personagem do meu livro não é esse santinho. Ele, toda vez que ele encontrava a Jane, eles transavam, entendeu? Ele
Ele não era um anjinho, entendeu? Às vezes ele também tinha umas posições meio cafajeste e tudo. Era um personagem mais real, tanto que ele via o John Goodman fazendo o papel. Ah, cara, mas aí então ponto pro Robert Zemeckis, né, que fez o Forrest ser como ele é. Porque Isso. se ele tivesse um mínimo de malícia na cabeça dele, estragaria totalmente o personagem que eu vi no filme. Ele Ia transformou perder a ele num pegada, herói. né, cara? Transformou num heróizinho, né, cara? Eu acho que ele... E qual é o Steven Spielberg tá envolvido nessa bagaça, não tá, Márcio? Não, acho que esse deve ter sido o primeiro. Não sei se é o primeiro, mas assim, o Spielberg não estava envolvido nesse filme. Não, nada, porque eu achei que ele tinha dado os pitacos. Nada. Isso daí foi produção única e exclusiva do Zemeckis mesmo. Então, agora me diz uma coisa, o livro é de quando? 86, se eu não me engano. E o filme é de? 94. 94. Ou seja, se os caras tivessem feito o filme, ninguém nunca ia ler a porra do livro, cara. E o cara não ia ficar famoso. Então, Não, o cara devia ter cara não tem que vendido. O reclamar. cara devia ter vendido um pouquinho de livros e tal, e depois do filme deve ter vendido pra caralho. Sim, ficou conhecido e Isso. vai fazer continuação do livro. Tudo e- bem, mas não tem nada que reclamar, mas tem um contrato assinado, né? Os caras Não, sacanearam. tudo bem, mas o cinema jogou o cara pra mídia, né, cara? Tanto que ele escreveu o segundo livro rapidinho pra aproveitar o hype, né, cara? Do filme, inclusive. né? Até então aí eu acho que Forrest Gump foi o auge da carreira de Tom Hanks, né? Não pelo Oscar, mas até então ele não tinha feito nada de tão relevante. O melhor filme. Como assim? O melhor filme da carreira do Tom Hanks é Splash, Uma Sereia em Minha Vida. Eu adoro aquela porra. Nossa. Não foi Filadélfia que ele ganhou o Oscar também, Leandro? Pera aí, ele tinha ganho o Philadelphia um ano antes. Oscar pelo Philadelphia. Ah, esse foi o B? Eu achei que Filadélfia tinha sido o B também. Eu tava achando que isso ia ser... Não, o B foi o Forrest. Ele já tinha ido pras cabeças com o Philadelphia, assim, como um ator sério. E ele já tinha feito Quero Ser Grande, onde ele concorreu ao Oscar. Então ele já tava mais ou menos engatilhado, né, cara? Ele já tinha feito O Homem do Sapato Vermelho, Pô, isso A é uma Última merda, Festa hein? do Solteiro, Quero Ser Grande Esse é ótimo. e Um Dia a Casa Cai. Então pra mim ele já tinha feito o suficiente pra ter uma carreira de sucesso, não precisava fazer mais nada. Com o Splash, é espetacular. ok. A última despedida de solteiro é o melhor dele, né, cara? É muito bom aquilo ali. Eu gosto do Splash, a gente ainda vai fazer um FGCast sobre o Splash. Ah, beleza. O Big que passava, né? Toda a sessão da tarde passava direto, né? Então esse foi o segundo. O Quero Ser Grande passava direto. Esse foi o segundo filme de sucesso do Tom Hanks. Depois disso, o que ele fez que bombou pra valer? Ele fez. Como assim, segundo? Não, eu tô falando de segundo o super Splash foi filme. um sucesso. Não, todos eles foram sucesso, Ah, mas é o segundo que ele Oscar. falou, sucesso de Sessão da Tarde. Joe e Vulcão. Jogo contra o Vulcão é bem depois, eu acho, não é? Não, 90. Joe contra o Vulcão é 90. Foi ruim na bilheteria. O fato é, depois desses dois filmes que a gente falou, Philadelphia e Forrest Gump, ele fez qual filme que foi foda? Foi a Espera de um Apollo 13. Foi o seguinte. Apollo... Apollo 13 foi o seguinte. Não, mas não é. Assim, Apollo 13 é um bom filme de você ver, mas, cara, nenhum dos filmes dele que ele fez é tão marcante quanto o Forrest Gump. A gente vai estar velho e vai contar de Forrest Gump pros filhos da gente. Eu acho que são três, eu acho que Apollo 13 não entra mesmo, mas são três. O Philadelphia, o Forrest Gump e A Espera de um Milagre são os três filmes mais, assim, marcantes. Eu tô dizendo que são os melhores, são os mais marcantes da carreira. E o da ilha também lá, qual que é a da bola lá do... Ah, o Náufrago, eu não O gosto Náufrago. desse filme. Eu não gosto desse filme, cara. Porque tanto no Apollo 13 quanto no Náufrago ele concorreu ao Oscar, né, cara? Teve isso também. Bom, concorreu, mas não levou. Ah, não levou. Nesses dois não. O Náufrago, A Espera de um Milagre são filmes excelentes, né? Mas, na moral, não... Forrest Gump é o auge da carreira dele. Bom, Forrest Gump, ele levou o Oscar, claro também, né? Competiu com John Travolta no Pulp Fiction, aí é fácil ganhar o Oscar. Mas o filme ganhou de melhor filme e ele ganhou de melhor ator. Teve o que mais? Teve melhor trilha sonora nesse filme? Também não, né? Não. Porque vale a pena dizer também que a trilha sonora desse filme é espetacular, mas a do Pulp Fiction é melhor. Melhor filme e melhor trilha. Ô, mano, se eu começar a trollar, eu vou começar a mandar você pra puta que Eu tô elogiando, Thiago né? pode mandar também, Thiago. Eu tô elogiando. Qualquer coisa ser um pouco pior que Pulp Fiction é um elogio foda. É muito diferente, né, o conceito de trilha de um pro outro, né, Não, com cara? certeza. Ele ganhou quantos prêmios, você sabe? Quantos Oscars levou esse filme? Ele ganhou 6 Oscars. Diga lá. Melhor filme, melhor diretor, melhor ator, melhor roteiro. Ai, agora deixa eu ver aqui. Efeitos visuais, não. Efeitos visuais, ó, claro, foi o filme de efeitos daquele ano. Faltou um. Aliás, o legal dos efeitos, ainda que lembrou que, assim,
Diferente dos outros filmes que é tipo, olha, os efeitos especiais que você destrói uma cidade ou um negócio assim. O legal do efeito do Forrest Gump é que ele era um efeito que tava ali pra contar a história. Você não nota assim. É diferente de poucos anos antes, tinha o Exterminador do Futuro 2, né? Tinha o grande. A revolução dos efeitos especiais, né? E diferente que o que ocorreu lá é realmente efeitos pra compor o cenário, nada além disso. Os efeitos eram as sacadas, né, cara? Eram geniais, né? Aquela entrevista com o John Lennon, cara, é uma coisa absurda, né, cara? Cara, você fica bobo as montagens assistindo, dos vídeos, as montagens do vídeo, como é, cara, como é que eles fizeram pro cara cumprimentando o Kennedy olhando nos olhos dele? Porra, como é que pode? É muito legal. Eles apagam um personagem e colocam o Tom Hanks, né, cara? Na entrevista com o John Lennon apagaram a Yoko Ono, então só aí já merecia o prêmio de efeitos especiais, de apagar a Yoko Ono, né? Qualquer um merece. Apagaram a perna do Gary Sinise, né? Pra ele fazer o Tenente Dan com as pernas. Cara, ficou muito foda, hein, bicho? O bagulho da perna ficou muito foda. Eu olhei e falei, caralho, como fizeram isso? Bom, vamos falar do Gary Sinise então. Esse cara é o Tenente Só uma coisa. O último Oscar que tava faltando, edição. A bolinha de ping-pong também é efeito especial, hein? Ele jogava sem bolinha nenhuma, né, cara? Mas ali isso aí era meio óbvio, não tinha como o cara fazer aquilo que ele tava fazendo ali, nem com muito treinamento. Aí o ator dublês fariam. Tem jogador de ping-pong que faz aquilo. Fariam, mas tem 1,40m, eles não tem que ficar em cima de banco. Esse Gary Sinise aí, cara, eu assisti o filme e eu ficava olhando pra cara dele e eu não conseguia gostar dele. Não conseguia gostar. Esse cara é malvado, esse cara é sacana, esse cara é um filho da puta. Eu tô falando quando eu revi o filme ontem, tá? Na época que eu fui ver no cinema, não. E aí depois eu lembrei, cara, esse cara foi o filho da puta no Preço de um Resgate que sequestrou o filho do Mel Gibson. Sim. Eu peguei um ódio daquele cara. Eu olho pra cara dele e eu vejo ele malvado. Mas ele fez mais coisa que ele é bonzinho. Não, ele fez mais 2 filmes com o Tom Hanks, que eu lembro. Apollo 13 ele tava e A Espera de um Milagre. Esses 2 filmes o parceiro tava junto. Ele é o ator principal do CSI Nova York, né, cara? Aí é sério, né? Não assista. É. Bom, a mãe do Gump, a Mrs. Gump no filme é a Sally Field, né? Que é uma atriz manjadíssima. Ela faz 10 anos mais jovem que o Tom Hanks. Mais jovem ou mais velha? Mais velha, 6 anos. Não, a atriz é mais nova. Não, eu li que ela é pouco mais velha. A atriz é mais velha. Ela é um pouco mais velha. Ela não tinha idade pra ser mãe dele, mas ela é um pouquinho mais velha que ele. Sally Field, que interpreta a mãe de Forrest, é na verdade apenas 10 anos mais jovem que Tom Hanks. Bom, eu vou conferir essa porra aí, Thiago. Eu vou conferir essa porra. Eu vou botar o MDB dos dois aí no link do post, beleza? Ok. E se você errou, vai ter um barulhinho de cacetada aí. E a Jenny Curran, que no filme é a namoradinha, né, do Forrest, vamos dizer assim, é interpretada por Robin Wright. Eu acho que essa mina nunca fez mais nada, né? É, a mulher do Champagne, né, cara? Mas assim, de filme, fora ser esposa do Champagne... Não é Madonna, mulher de Champagne? É, rival da Madonna, fora isso, nada, né? Ela participou do Beowulf, do Moneyball. Ela era mulher do Bruce Willis no Ela tá no House of Cards, que é um seriado que tá fazendo sucesso da porra atualmente. Da Netflix, né? É. Tá aqui, Sally Field, 46 e o Tom Hanks 56. Putz, ela é mais nova que Bote um som de Vitória aí. Não, ela é mais velha. Ah, não, peraí, ela nasceu em 46. Ah, garoto. Então tira. Porra, então tem erro aqui do site que eu tava olhando, pô. Como é que pode? Não era Filmes e Games, tá vendo? Bom, eu acho que não vale a pena citar mais nenhum ator desse filme, né? Assim, que é um cara impressionante, marcante, né? Os principais a gente já falou, né? Porra, e o Bubba? Porra, quem que é aquele Bubba, cara? Que beijo é aquele, velho? É o Michael T. Williamson, cara. Ele tava no Coné, lembra? Que ele era o cara que tinha diabetes e precisava tomar injeção. Puta, pode crer. Mas ele não tem aquele beiçola. É, sem a beiçola a gente não lembra dele, cara. É muito mais. Ele não tem beiço grande, ele tem gengivas grandes. É. Pô, mas é efeito aquilo lá? Efeito especial aquele beiçola? Olha, é só você pedir pro cara fazer o beiço. Né, cara? Não, peraí. Lembra o efeito especial do Marlon Brando pra ficar com a bochechona? Qual que era o efeito especial do Marlon Brando? Algodão na bochecha, pô. Eu lembrei do Barbosa, o TV Pirata agora, cara. Ô, grande Barbosa. Bom, falando do filme em si, né, cara? Ele já começa com a musiquinha maldita que faz a gente chorar, né? Claro, quando tá começando ninguém chora, mas no final a gente vai chorar na mesma música. Então, revendo o filme, eu já comecei a chorar na abertura dessa vez, entendeu? É foda, cara. É foda. Tá muito errado isso, né, cara?
Começa com aquele efeito especial da peninha, e isso aí eu vi no making off que foi o efeito que deu mais trabalho, cara. É isso que é incrível. A gente vê o cara interpretando junto com várias personalidades históricas, mas o cara dos efeitos especiais disse que aquela peninha desgraçada foi a que deu mais trabalho pra fazer. Por quê? Ficou alguém embaixo soprando assim. O cara correndo com o ventilador embaixo. Eles fizeram a peninha no chroma, né? Só uma peninha pendurada com uma cordinha transparente de nylon. Só que a maldita peninha vai voando e ela passa na frente de um carro, né? O carro vem, a pena sobe de novo. E ali eles têm que fazer reflexo no vidro do carro, reflexo no capô do carro. E o mais difícil, a peninha, ela para no pé do Tom Hanks. Então, já tem uma peninha no sapato dele. Eles têm que apagar digitalmente aquela peninha, fazer a pena de efeito especial parar no mesmo lugar. Aí troca a pena pro Tom Hanks poder pegar a peninha no sapato dele. Ele falou que aquilo ficou meses pra fazer aquela cena. O voo da pena, na verdade, o resultado final do voo, basicamente a pena de computador, né, cara? Eles utilizaram uma pena de guia e depois refizeram. Isso dá um trampo do cão, porque tem o detalhe, tem como a pena se mexe no vento. Putz, isso aí é uma... A pena no caso, seria uma alusão a ele? A pena é o Forrest Gump? Que passa por várias coisas? Porque o Forrest Gump, ele vai pipocando em vários... Né, e é levada, ela é levada pelos acontecimentos. Pela vida, a pena é isso, pelo né? vento. A pena seria... Dust in the Wind, cara, é a música. A pena e outro detalhe da pena é que é um efeito à luz do dia, né, cara? E é real. Aquela é uma pena de verdade. Você acha que é real. E aí ela cai no tênis dele e a gente vê que ele tá com o tênis imundo e o cadarço branquinho, cara. Eu fiquei olhando pra aquela porra e falei, ele trocou o cadastro, né? Vamos assistir o filme pra ver em que momento ele troca o cadastro, mas não teve isso. Eu não reparei isso. Na verdade, o tênis ele tava muito surrado, né? Não, tava cheio de barro, talvez nem tava sujo. cheio de barro, cara. Eu parei a cena e voltei, falei, não é possível, o cara trocou o cadastro. E era o Nike, né? Devia ser o Nike, aquele né? Nike. É Nike. A gente vai falar do comercial da Nike que tem nesse filme. Bom, e aí a história começa assim, né? É o Forrest sentadinho no banco contando a história, como o Nando falou que as velhinhas costumam fazer no mercado, né? Só que as velhinhas nunca tem uma história legal que nem Forrest. Sempre elas param e falam, bom dia. Eu até olho e falo, será que vai vir aquela história foda? Não vem, cara. Você dá uma chance pra elas contarem a história dela? Eu dou 3 segundos de chance, cara. Mas peraí. Da vizinha, já paro. Peraí, Leandro, tem que ver a diferença de você. Podia ser até o próprio Tom Hanks quando você tava, que não ia ser uma história legal. Olha a diferença de você estar numa parada de ônibus ultra confortável com apenas mais uma pessoa, em que o ônibus para e espera você subir. Sim, você espera se levantar da cadeira, né, do banco. Você fica ali contando história e ouvindo à vontade. Na fila do mercado o pessoal só tem pra fazer se queixar de alguma porra que aconteceu no mercado, né, cara? Exatamente. Pô, e aí ele começa a conversar com uma enfermeira, que chega, dá pra ver que a mulher fica bem constrangida lá, né, tentando ler a revista, e ele começa a contar a historinha dele, né, cara? Mas é normal, acontece com todo mundo que vem falar com você e você, puta que pariu, quem é esse cara chato da porra, tá vendo que eu tô lendo não, porra, para de falar comigo. Exatamente, até que o anormal aí foi a mulher começar a prestar atenção nele e se interessar, o normal era ela mandar ele calar a boca ou levantar e ir embora, né, cara? Dá uma tabefe na cara do cara. Mas ocorre direto, cara. Você tá no ônibus lendo alguma coisa, aí das duas uma, ou você realmente manda o cara calar a boca, ou você para e ouve, porque você não vai mais conseguir se concentrar na leitura. É por isso que eu ando no ônibus sempre com esse fone de ouvido que eu tô usando aqui pra gravar, que é um trambolho enorme, ninguém me pergunta nada, nem tá bom. Não adianta não, o cara sempre vem falar com você. E aí ele manda aquela primeira frase clássica do filme, né, que ele fala que a vida é como uma caixa de chocolate, né? Cara, isso é demais. A mãe dele sempre dizia isso, né? E ele oferece pra ela, né? E ela recusa, né? Também. Ele quebra o gelo, né? Ele quebra o gelo oferecendo chocolate. A mulher estranha fala, essa porra tem Boa Noite Cinderela, vai saber. E aí ele se apresenta e fala que o nome dele é baseado no fundador da Ku Klux Klan. Que a mãe dele era meio chapada também, né, cara? Não, na verdade, assim, ele não tinha noção do que era a Ku Klux Klan. Né? Mas a mãe dele provavelmente tinha, né? É baseada no fundador de um clube. Tudo ele fala na inocência, né, cara? A gente vai vendo. Deixa eu falar uma coisa, eu tô aqui pra fazer perguntas idiotas, né? Tem que ter um idiota fazer perguntas idiotas. Sim. Lembrando que você não está no personagem, né? Exatamente. O Marcelo falou que o livro é baseado num cara que o cara, ele é meio porradeiro, não sei o quê, né?
Não falei que o livro é baseado. Eu falei que o Forrest Gump no livro é um pouquinho mais sacana. É um pouquinho mais escroto. Então, mas esse Forrest Gump, a gente tem uma noção que ele tem um... Ele é uma criança. Ele é uma criança. Sim, no livro também. No livro também. O QI dele é lá embaixo. Ah, então tá. Não, beleza. E outra coisa, perguntas idiotas. Esse nome é real mesmo? Existiu alguém da... Não, sim, é o Nathan Bedford Forrest. Foi um dos fundadores da Ku Klux Klan. Então inclusive tem o primeiro filme que se costuma dizer que é o primeiro filme da forma como conhecemos, com a montagem e tal, que é o Nascimento de uma Nação. Basicamente é um filme sobre a Ku Klux Klan. E não é falando mal, não. O cinema clássico, o qual a gente conhece, começou fazendo elogio a Ku Klux Klan, cara. Pô, mas a mãe dele não quis fazer uma homenagem, tá? Ele falou que ela deu esse nome pra lembrar que as pessoas às vezes fazem coisas sem sentido, né? Aliás, tanto que o Forrest Gump, o filme do Forrest Gump, utiliza uma ceninha do Nascimento de uma Nação na hora que tem aquela cena, né? Que mostra... os cavalos correndo, que viram. É uma cena do Nascimento de uma Nação. Bom, e aí ele vive, só ele e a mãe, né? Que o pai se picou. Eles vivem numa casa grande, porque a família tem uma casa grande. E eles sobrevivem com isso, né? Eles têm uma casa enorme só para eles dois, então a mãe dele aluga quartos da casa para viajantes, né? E outra frase muito bonita, a mãe dele vira pra ele logo no começo e já fala, né? Nunca deixe ninguém dizer que é melhor que você. E ele leva isso o filme todo, né? Sim. Aí a gente começa a conhecer as pessoas que alugavam os quartos na casa dele, né? E começa justo com quem, né? Com Elvis Presley, né, cara? Então, antes disso, ele vai pro médico, mal. E daí ele tem um problema lá que coloca um aparelho. Eu pensei que era nas pernas, mas o problema é na coluna que ele tem. Ele tem alguma... A coluna mais torta que o que mesmo, com a comparação que Ponto o cara de interrogação. Alguma coisa assim, realmente é que dificulta pra ele andar, né? Aquele aparelho pras pernas dele é pra tentar corrigir essa falha da coluna dele, né? Cara, eu revendo, cara, esses dias, que eu tinha visto só na época que foi lançado, né? Eu jurava que pensei que ele tinha alguma coisa... Sabe quando os caras atropelados, cara de moto, e daí o cara põe aqueles parafusos e põe aqueles aparelhos? Mas ali geralmente tem um pino dentro da perna, né, cara? E eu falei, caralho, daí comecei a rever, falei, caralho, ele vai correr nessa hora, e como é que vai soltar essas porra? E os pinos na perna? Mas não, é só por fora. Não tinha lógica, ele não era aleijado, não. Era só uma armação por fora, mais ou menos, né, cara? Tem um pouco de ficção, né, no filme. Não tem lógica aquele aparelho ali, né? Não, talvez até tenha uma coisa bem antiquada e tal, mas não do cara melhorar daquele jeito e sair correndo e ficar... Não, mas veja, ele não era aleijado, ele tinha um problema de coluna que dificultava andar. As pernas mecânicas eram para ajudar ele a andar. Ou seja, quando ele sai correndo, a adrenalina no corpo dele tá no máximo. E você, quando tá nessa situação, você faz coisa que ninguém acredita, mano. O cagaço dele que salvou ele, né? Exatamente. Bom, e aí a gente vê que ele não é aceito na escola, né? Porque ele tem o QI baixo, né? Já começa a apresentar o personagem, né? E ele passa raspando, vamos dizer assim. Ele tá 5% abaixo do mínimo exigido para estudar na escola pública lá nos Estados Unidos. Que por isso ele vai ter que ir pra uma escola para crianças especiais. Só que aí a mãe dele dá um jeitinho, vamos dizer assim, né? Cara, que foda de isso, convencer o diretor, né, cara? Eu não sei se eu tô ficando velho porque eu sou pai, alguma coisa, mas quando a gente se vê essas coisas, cara, fala, caralho, que foda, mãe. A mulher vai dormir com o diretor pra conseguir a vaga. Não, então, nessa hora eu fico me questionando, né? Surgiu um questionamento, porra, a mulher, ela é puta... Ou ela é uma mãe tão foda a ponto de fazer isso? Eu achei até forte mostrar isso. Falei, eu acho que é a segunda opção, Thiago, porque o diretor que joga o verde, ele fala assim, existe um Sr. Gump, né, e tal. Não, ela manda antes, o que é que pode ser feito? Mas eu não acho que ela tava ela já joga o verde. Será que ela tava indo pra esse lado? Pois é justamente por isso aí que eu questiono. Ela, antes do diretor falar, ela joga um verde. O que é que a gente pode fazer pra poder eu senti mais como se fosse dinheiro, viu? Pra mim também. Ela quis saber o que eu posso fazer, aí o cara falou, libera aí. Aí ela falou, beleza, vamos lá. Não, então, mas eu senti que podia ser qualquer coisa. O que ela queria... Podia ser dinheiro, podia ser sexo. Quando eles estão na casa, a gente conhece, aparece o Elvis Presley, né, como eu tava falando. E justamente aquelas pernas mecânicas dele, né, que é o passinho torto, né, o Elvis pega e usa depois na música dele, né, cara. E quem faz a voz do Elvis, né, nessa cena, que não mostra, quem dubla o Elvis é o Kurt Russell. Dizem que é o Kurt Russell. Que ele já fez o Elvis pra TV, acho que era Elvis e eu e tal. Mas ele não foi acreditado.
né, não foi acreditado. Ele foi uma participação não acreditada e ele já tinha trabalhado com o Zemeckis no Carros Usados. Pô, bom filme, cara. E você olha como que roteiro amarradinho, sabe? Porque ela recebia viajantes, pô. E, pô, Elvis, antes de ser cantor, ele era caminhoneiro, pô. Faz todo sentido ele estar ali, sabe? E a dança é exatamente aquilo, né, cara? Muito legal. Uhum. A dança do Elvis faz sentido pra caralho. Bom, no dia seguinte ele vai pra escola, né? Tem a cena clássica. Bom, a gente vai falar de cena clássica atrás de cena clássica. Que ele chegando no ônibus, né, e sendo, né, não vou dizer maltratado, né, mas ninguém queria que ele chegasse perto, né, então o pessoal todo falando aqui que você não vai sentar, que você não vai sentar. Mas é normal, né, com o novato, principalmente a gente vê muito em filme, essas escolas americanas, esses meninos extremamente carentes americanos, né. O último a entrar no ônibus sempre é o que vai se ferrar mais. E ainda mais se o último ainda tem um problema perna, na perna que ainda é mais diferente dos outros, né, aí ferrou de vez. E aí a menina que dá o lugar pra ele é a Jenny, que a gente conhece aí, que é uma menininha também que tem sérios problemas em casa, né? Ela é molestada pelo pai, a mãe é falecida e tal. Cara, eu achei o filme forte, eu vi ontem, assim, falei, caralho, na época eu achei forte pra caralho essas coisas. Você repara não, cara, e você vê o Forrest, né, novinho, fala tão inocentemente, né? Porra, ela tem um pai que ama muito, sabe? Ele faz muito carinho, toca as filhas, né? E você pensa, putz, cara, olha isso. Ele fala de forma inocente, mas o recado vai passando, né, cara? Porra, a hora que ela tá no milharal, nós vamos chegar, ela ajoelha e começa a rezar, falei, caralho, velho, porra. Você vê o que a menina sofreu, né, cara? Caraca. Bom, mas logo no começo do filme a polícia pega e tira ela da casa do pai, né, cara? E manda ela pra morar com a avó, né? E aí eles chegam e quando eles descem do ônibus aparece a molecadinha, os bullies lá com a bicicleta e botam ele pra correr, né? Que tem aquela cena que a gente falou. Ele começa a correr de uma hora pra outra, né? Na adrenalina, a perna dele vai soltando o equipamento e ele aprende a correr pra valer ali, né? E fora que gerou uma das frases mais marcantes da história do cinema. Forrest Run. Run, Forrest Run, exatamente. E aí, bom, mostra que eles foram amigos a infância toda e tem uma cena igualzinha, né? Ele já grande e a mesma história, só que agora em vez de chegar de bicicleta, os caras chegam de carro e botam ele pra correr do mesmo jeito, né? Quer dizer, a infância dele, basicamente, dos dois foi isso, né? Sofrer na mão dos bullies. Né? Não, mas ele fala, né, que depois que ele começou a correr, tudo na vida dele era correr, né? A coisa que ele mais gostava de fazer era correr, né? É, que nem aquela cena do Avatar, lembra? Que ele consegue usar, ele volta a usar as pernas, né? Aí ele põe a perna no chão. É a mesma coisa, né? O cara conseguiu voltar a correr, né, cara? Antes ele vivia preso. E até mais à frente, né, o Tenente Dan, ele pergunta, né, ele irritado, você sabe o que é você não poder usar as pernas? Eu sei. Eu sei, mais inocente. Eu sei sim, o cara fica mais bravo ainda com ele. Como é que ele responde isso? Tipo... Chega a ser cruel, né, cara? Bom, e aí ele entra no meio de um campo de futebol que tá tendo um treino, né, e aí o pessoal fica impressionado com a velocidade do moleque, né? E com isso ele consegue bolsa de estudos, né? Vai estudar na Universidade do Alabama só pra jogar no time de futebol. E legal mostrando como é que é, né? Ele fica lá parado, olhando ao distante, de repente alguém entrega a bola pra ele e fala, corre, filho da puta. E você vê aí mais uma coisa também, né? Que nos Estados Unidos tem muito isso. Que você se forma lá sem ter nunca pego num livro, cara. Basta ser bom no esporte. Ele vai falar isso mais pra frente. Ele vai falar, e depois de 5 anos apenas jogando futebol, eu consegui um diploma universitário, né? Ou seja, uma crítica, né, cara? Essa parte é uma crítica. Cara, é social, incrível, né? pô. É tudo muito amarrado. O filme tem muita crítica social. Muito. No livro ele bomba. Ele só fica um semestre na universidade. E nesse tempo aí, nesse meio tempo da universidade, é que tem a primeira inserção dele num vídeo histórico, né? Que eu fiquei impressionado com a interação dele com o vídeo histórico, que ele vai entregar o livro, né? Amor, você deixou o livro cair. Então, alguém viu esse vídeo? Eu não sei qual é o vídeo original, não sei quem é o personagem que ele fala ali. É um governador, né? Um tal de Wallace. É, o George Wallace. Sim. E ele tá forçando a barra pra ter a primeira vez 2 negros conseguirem se matricular na Universidade do Alabama, né? E aí tem a cena dos 2 negros entrando pela primeira vez, a menina deixa cair alguma coisa. E ele pega e entrega. Eu queria saber se realmente na cena original deve existir, cara. Acontece isso, né? Se ela realmente deixou cair alguma coisa e alguém entregou pra ela, né? E eles só trocaram pelo Gump. Deve ser isso, né? Tanto que quando ele tá falando, o governador tá falando e aparece ele lá atrás, dá pra ver que aquela cena é real, né? E colocaram a montagemzinha dele, muito bem feita, né? O filme todo vai ser assim, né? Eles pegam cenas reais
e colocam A cara dele olhando atrás, cara, é muito legal. sempre sem saber onde tá, né, cara? Sem entender direito. Cara, aquela cara de... E aí eles falam que esse governador foi candidato a presidente e mataram ele, né? Talvez por causa dessa luta dele pelo direito dos negros, né? Só um segundo, porque parece que é exatamente o contrário. Peraí, daqui é o Eu acho que é o governador contrário Wallace tenta bloquear a integração, na verdade. Isso. O governador, ele tava tentando não deixar os caras entrarem? Não, o governador queria, mas aquele cara que tá ali discursando, ele não é o governador. Ele é outra pessoa que tá ali bloqueando, sabe? Fazendo um protesto que não queria os negros dentro da universidade. Tem o vídeo original. E o vídeo original mostra esse bagulho do Caio do livro e alguém pegando? Ah, eu não vi, tá aqui, ó, o link do vídeo. Depois a gente põe o link no post aí de todos que a gente conseguir, tá? Não vou prometer que a gente vai pôr de todos, porque eu não sei. Eu pô. A gente nem sabe o que é real, o que não é também, né? Nesse filme. Bom, mas a gente... Aí nesse momento já tem a primeira grande separação, né? Porque ele foi pra faculdade do Alabama jogar futebol e a Jenny foi pra uma outra faculdade que ele não podia ir, né? Quer dizer, ela foi estudar de verdade, né? Parece. Ela foi pra uma faculdade só de mulheres. É uma faculdade só de mulheres ou ele não podia ir porque tinha que... Vamos dizer assim, tinha que saber ler e escrever pra poder ir pra faculdade? Não, era uma faculdade. Era uma faculdade de mulheres só. Era de mulheres mesmo? Porque ele vai visitar ela, né? E aí ela tá chegando com o namoradinho no carro, né? Dando uns amassos. Ele acha que o cara tá agarrando ela, tá agredindo ela, né? E ele vai, no meio da chuva, abre o carro e enche o cara de porrada, né? Ele é truculento, né, cara? Ele dá umas porradas legais no meio do filme, né, cara? Ele perde totalmente a noção do perigo, vai. Mas não é que ele é muito forte, a galera não bate nele porque não consegue entender o que esse maluco tá fazendo, né, cara? Mas se alguém encostar o dedo na Jenny, ele chega chegando. E aí ela fala, para, ele não tá me agredindo, ele não tá me batendo, para com isso e tal. Aí o cara fica meio puto, vai embora. E ela leva ele pro quarto, né? Estão os dois molhados, porque tava chovendo. E aí ela tira a roupa, né? Fica só de calcinha e sutiã e tal. Ele fica todo constrangido. E aí ela pergunta, você já esteve com uma mulher antes, pô? Ele fala, tem várias na minha aula de sei lá o que, né, cara? Completamente inocente. Aí Lê, peitinho, Lê. Tem aquela ceninha, peitinho. sai de burro. Mas não mostra, né? De ladinho já vale a pena. E aí ela faz ele dar uma pegadinha e o cara vai já. Eu não sei o que tem americano, né? Porque, porra, eu quando era virgem, eu pegava no peito e não gozava, não. Ele teve uma ejaculação precoce ali, né? Foi a primeira vez. O cara, provavelmente ele não sabia nem o que é isso, então ele tava com o negócio acumulado há muito tempo. Não, no American Pie também tem isso, pô, lá com a Nádia. Pô, o que tem americano? No American Pie tem 2 vezes e o moleque ainda era um puta de um punheteiro. O Forrest provavelmente nem se masturbava, então pra ele aquilo ali deve ter sido uma loucura mesmo que aconteceu. E ele fala, ainda sujei o roupão da sua amiga. E a amiga tava do lado, né, cara? Acordada. Ou seja, era uma faculdade só de mulheres, mas aquele quarto tinha essa putaria, né? Porque elas deviam ter um acordo, sabe? De levar homem pro quarto, a outra fica quietinha, né? Deixa quieto. Olha, quanto ao vídeo lá do governador, do George Wallace, vocês reparam que quando o cara joga o livro na negra, é a imagem real, não, aliás, é a imagem gravada, né, do filme, colorida, não é o vídeo original. E aí Forrest vai lá, pega o livro e entrega no preto e branco. No vídeo original não tem essa questão do livro não, que jogaram nela. Então ela só vira pra trás pra ver quem jogou o livro nela, né? E aí eles fizeram como se ele tivesse... No vídeo original ela simplesmente entra, olha pra trás, tem mais 2 caras atrás dela, que eu não sei como eles conseguiram tirar eles da imagem. Eu acho que essa cena eles reencenaram, entendeu? Aqueles não são... Mas não é que não jogam, não é que cai um livro dela? Alguém joga nela? Ou cai um livro? Então, na cena real jogam... No original não tem livro no original. Jogam alguma coisa, né? E aí nesse aí eles fizeram como se tivesse deixado cair alguma coisa. Tem algumas alterações, né, cara? Bom, e aí continua nisso, né? A Jenny na faculdade dela, o Forrest na dele, né? E ele continua se destacando no futebol, né? Ele tá melhorando a cada dia, né? Ele já aprende que tem que parar quando chega no touchdown, né? Porque antes ele passou direto e saiu do estádio correndo, né? Ele falou, corra, tá. E aí ele se destaca tanto, aquele time do Alabama se destaca tanto, que ele conhece o presidente Kennedy. Aí eu já acho que é uma forçadinha de barra, né? Não sei se o Kennedy ia falar com o time universitário de futebol. Não, acontece. Qualquer seleção nacional de qualquer esporte que ganha um destaque muito grande,
sempre tem esse encontro com o presidente. Quem não lembra do Vampeta dando cambalhota no Palácio? Tudo bem, mas aí que tá. Aquilo lá não era o campeão da NFL, era um time universitário, cara. Mas o mal lá nos Estados Unidos é cheio disso. Presidente encontrando o escoteiro, presidente encontrando seleção nacional americana, porque é tudo uma oportunidade de fazer, os caras chamam de foto op, né, cara? Bater uma foto bacana e usar isso como agenda positiva. Não, e tem o detalhe também, o Forrest, quando ele foi conhecer o presidente, não foi pelo time da universidade, ele tava na seleção americana. All-American. Era outro nível. Os melhores jogadores universitários de futebol americano. É um Pro Bowl universitário, né? Quando acaba o campeonato, o cara escolhe quem foram os melhores de cada posição e aí os caras vão lá conhecer o presidente. Isso, a seleção do campeonato, beleza. E aí ele tá... 14 refrigerantes. Ele tá tomando um monte de Dr. Pepper lá e chega o Kennedy e fala assim... Como você se sente? Ele fala, eu preciso fazer xixi, né? E aí aparece o Kennedy rindo. Acho que ele falou que precisa fazer xixi, né? Aí é outro lance, que provavelmente o Kennedy riu de alguma coisa, falou alguma coisa e eles trocaram o áudio pra parecer que era isso, né? Exato. E aí ele comenta, né? Ele ganha diploma, né? Depois de 5 anos só jogando futebol, como a gente falou. E quando ele tá se formando, pronto, me formei, tem um papel, um diploma. Não serve pra porra nenhuma, né? Ele nunca estudou. E aí aparece um cara do exército, né, um recrutador lá e fala, você já pensou no seu futuro? Nisso daí, né, cara, porque assim, ele, beleza, eu me informei, só que ele não pensou, pô, agora deixei de ser estudante, agora eu sou desempregado. Ou amanhã eu vou procurar emprego. Ele não pensou, apareceu o cara, entregou... Tá, eu vou. Pensou no seu futuro, ele falou, pensei agora, o que eu tenho que fazer? Né? É aquele lance da pena, sabe? É o vento que tá levando ele. Na verdade, ele é tão inocente que o cara esse sargento que entregou pra todo mundo jogou fora, só que ele recebeu como se fosse, né? Ele foi o que deve ter aceitado ali, né? Falou, puta, tô nessa, né? O resto da galera que se formou ali jogou fora o papel e foi seguir carreira. É interessante isso, porque, por exemplo, em fazer comparação com o livro, que no livro, né, até pelo fato de ele ter sido chutado da faculdade, né, que ele vazou depois de um semestre, no livro ele é meio que draftado, entendeu? Porque lá nos Estados Unidos quem tá fora da faculdade eram os primeiros caras a ser pego pro exército, entendeu? E a gente tem uma cultura nos Estados Unidos que se você faz 18 anos e não vai pra faculdade, que lá você sai de casa pra ir morar na faculdade, né? Você acaba se tornando meio que uma vergonha pra família. Então a galera acaba indo pro exército mesmo. Pô, mas é no exército que o filme fica mais divertido, cara. Que já começa, na primeira cena, o cara, o responsável lá do batalhão dele gritando com ele, né? Muito bom. E o cara gritando, o que é que você tem que fazer aqui? Aí ele fala, tudo que o senhor mandar. Ele fala, você é um gênio, Forrest. Você é um cara, gênio. Foi demais. É demais essa cena, cara. Eu ri muito. Não, eu ainda gostei mais antes, quando ele, olá, eu sou o Forrest. E ele, tô nem aí pra quem você é. Entra aí, vai lá pro fundo. Porque tem o lance... Seu maricas. Tem o lance do ônibus, que é uma releitura daquele lance inicial que ele conheceu a Jenny. É igualzinho, só que aí ele conhece o Bubba, né? Que é o amigo dele no exército. Mas é a mesma coisa, né? Ele tá lá, ninguém quer saber dele, aí alguém oferece lugar pra ele sentar e eles fazem a grande amizade, né? E aí que a gente conhece esse cara, o tal de Benjamin, que todo mundo chama de Bubba, e que ele só fala de camarão, né? Nossa, cara, eles passam semanas com o cara contando as maneiras de se cozinhar um camarão. Isso, porque vai mudando a cena, né? E o cara falando, sopa de camarão, camarão frito. Aí muda a cena como se estivesse no dia seguinte, o cara ainda falando tipos de receita de camarão. Cara. Shrimp. Cara, eu tenho alergia a camarão. Qualquer coisa de camarão que eu como, eu passo mal, cara. Aquela cena, cara, tava meu estômago remoendo toda vez que o cara não parava de falar da porra do camarão, velho. Tem coceira só de ver esse trecho, né, Matheus? Mas, cara, eu tava quase vomitando. Mas legal que chega uma hora que ele para, olha pra cima e fala, acho que é isso só, né? Ele já acabou a lista, né? Mas mais uma vez eu toco na ferida do roteiro amarradinho, sabe? Se não fosse... Bubba só falava em camarão. Isso mais à frente se viu pra o Forrest virar um mega empresário da indústria produtora de camarão, porque, pô, o cara tava especialista, né? Porque no meio da guerra... Índio, né, cara? E no meio da guerra, o Bubba convida ele pra trabalhar com camarão. Então ele já traçou que aquele vai ser o futuro. No meio do caminho, cara, o Bubba morre, mas ele vai, é o que eu tinha combinado, eu vou fazer, né, cara? Não, eu acho muito sensacional quando eles estão lá no Vietnã.
couro comendo e o Bubba... Falando de camarão. Não, a gente pode trazer os americanos aqui pra pescar camarão. Depois que a gente... vai ganhar, né, depois que a gente ganhar essa guerra, isso aqui vai ser tudo nosso, a gente vai trazer um bando de americano aqui pra pegar camarão, né? Cara, mas não é muito difícil, os caras ficam falando esse tipo de merda mesmo. Depois que a gente ganhar essa porra aqui, a gente vem aqui, vai caçar camarão, vai fazer não sei o que, olha só. O cara tem que sonhar, né? O Bubba era meio inocente, assim como o Forrest, sabe, cara? Só que ele ainda tinha um sonho, né? O Forrest só se importava em viver o presente e pensar na Jenny. Aonde a vida vai levar ele, fica pensando na Jenny o tempo todo, né? Então ele tinha meio que combinado com o Bubba de comprar um barco de pesca e viver de camarão. Só que tem todo o drama, mostra todo o drama da guerra do Vietnã, né? De forma genial, né, cara? Sim. Tem uma... Antes dele ir pro Vietnã, quando ele tava no exército, isso é importante falar também. Eles estão lá no exército e chega na mão dele lá de noite, né? Na hora da punhetinha, chega uma Playboy na mão dele. Ele abre e a Jenny fez um ensaio, pousou pra algumas fotos, né? Com o roupão da universidade dela. Então por isso ela foi expulsa da universidade e agora ela tá tocando violão pelada num boteco, né? Num puteirinho da vida, né? E a outra cena sensacional, cara. Que a hora que ela tá tocando o violão pelada, tem um cara que grita assim: por que você não toca gaita, né? E todo mundo rindo, tá, galera? Não, e você vê que legal a inocência do Forrest de novo. Pô, ela saiu da universidade, mas um cara muito legal viu o talento dela e contratou ela pra cantar. Ele fala, ela conseguiu realizar o sonho dela, que é ser cantora folk, né? Porque ela tinha comentado que ela queria fazer isso, né? Cara, eu acho lindo demais, sabe? Essa inocência do Forrest. E aí quando o pessoal começa a mexer com ela, ele vai lá e tenta salvar ela, né? Do jeito que ele sabe, né? Sobe no palco, pega ela no colo, né? E tenta... Corre. E aí ela empurra ele e sai correndo do palco lá, pelado, lá pra fora, né? E aí a gente vê que a mina realmente tem problemas, né? Porque eles saem andando pra conversar depois, né? Que ele dá esse showzinho lá. Eles saem andando pra conversar e tem uma ponte. Ela meio que sobe na ponte e pensa, né? Ela tá ali, ela tá pensando realmente, pula ou não pula dessa porra. E ele percebe, né? Ele tem problemas, ele cai na real naquela hora. Ele percebe que... Ele fala pra ela, mas o que você tá fazendo aí, né? Ele percebe que ela quer se matar, né? Ele percebe que tem algo errado. Isso, ele percebe que ela tem um problema, que ela sofre, né? Ela tá sofrendo. Ele percebe que tem algo errado e que não é bom ela ficar na ponte, que é perigoso. Bom, mas aí ele conta pra ela que tá indo pro Vietnã, né? Isso aí que foi um pouco antes, né? Que isso aconteceu, né? E ela faz ele fazer uma promessa pra ela, que se ele sentisse perigo, não é pra tentar fazer nada idiota, ele tinha simplesmente que correr, né? Não idiota, não fazer nada corajoso. Não tentar ser herói, né? O corajoso, não banque o herói, apenas corra. E isso acaba salvando a vida dele mais ou menos, né? Porque ele corre, só que aí ele resolve buscar o Bubba, né? Que ele tinha... Quando não por coragem, né? Não que ele não quer ser o herói. Não, ele quer o Bubba. Na verdade, ele seguiu o conselho da Jenny. Ele correu, só quando ele chegou... Poxa, eu não posso... eu tenho que saber como ele tá. Tenho que saber se ele tá vindo atrás de mim. Aí ele vai volta correndo, encontra outro cara. Pô, não vou deixar o cara aqui sozinho, né? Cada vez que ele volta pra buscar o Bubba, ele salva um, né, cara? E vai salvando. Cara, né? essa dica da Jenny salvou quase todo o pelotão, cara. Não salvou só ele, né? Salvou todo mundo. E nessa ele salva, inclusive, o Tenente Dan, né? Que ele conheceu um pouco antes, né? Que também é um cara, assim, divertidíssimo, né? Que ele fala, vocês têm duas coisas que você precisa saber. Uma... Nunca deixa a meia molhada, né? Conselho maluco, sempre troca a meia. E outra, não façam nada estúpido e não morram. Aí o Forrest olha pro Bubba e fala, porra, espero não decepcionar ele. Na maior inocência também, né, cara? É muito cara, bom, mas cara. A história do Tenente Dan é muito boa, né? Que ele, a família dele inteira, né, morreu em guerra. Isso também é uma crítica social, né, cara? A história dos Estados Unidos, né? Que sempre tá em guerra com alguma coisa, né, cara? E aí ele fala, vai mostrando, né, as várias guerras, e é sempre o mesmo ator, né, morrendo em várias épocas, né. Então, e aquele negócio, né, da ideia de morrer com glória na guerra, né. Pra ele, aquele era o destino dele, eu vou morrer junto com o meu pelotão, e pronto, eu fiz o que todo mundo fez, o que a minha família faz há gerações, né, morri como um herói de guerra. E aí o Forrest salva ele fica muito puto com o cara, né. Porque além de tudo ele salva ele, mas ele perdeu as duas pernas, né, cara, no ataque. Ele não ia poder lutar outra guerra, né? Uhum. Não, e você vê que foda, você pega o que ali? 3, 4 diálogos, mais um flashbackzinho de 10 segundos e pronto, você já conhece toda a história do Tenente Dan e você já sabe quem é o cara. E é muito legal no centro do Forrest ele salvando o pessoal, ele volta correndo, acho que passava o último, e ele fala, ai, algo me picou. Ele toma um tiro na bunda, né, cara? Não,
Mas eu já ouvi de quem leva um tiro, de que é assim mesmo, você não sente o tiro, você só sente um negócio ardendo, como se fosse um mosquito, e enquanto você tá quente na adrenalina, você não sente, depois é que você vai sentir uma dor do inferno. Ele passa pra gente que a sensação é essa, né, cara? Isso que é legal, né? E aí o filme volta um pouco pro tempo presente, né? A gente vê que a enfermeira, eu acho que ela já pegou o ônibus dela, né? A gente já tem uma velhinha e um cara, né, ouvindo a história dele, né? E aí o cara até fala... Vai variando, né? Você tem um ali, outro chega, começa a ouvir, um vai embora e continua. Alguns se interessam, outros não, né? O cara se interessa, né? Pô, aí tem a parte triste, né? Mais uma chorada clássica no filme, né? Que a hora que o Bubba morre nos braços dele, né, cara? Que o tenente primeiro tá puto com ele, né? Que ele fala, deixa eu morrer com o meu pelotão, eu não vou abandonar, mas ele insiste e tal, e leva o cara pra lá pra morrer. E depois ele acha o Bubba, mas o Bubba já tá morrendo, né? E aí o Bubba morre, ainda fala assim antes de morrer, eu quero ir pra casa, né, cara? Puta, é muito triste, cara. Muito triste mesmo. E aí ele fala, né, isso é tudo que eu tenho pra falar sobre isso, né? Ele usa essa frase várias vezes quando ele tá acabando um arco, né, da história, vamos dizer assim, né, cara? Quando ele fica puto com a situação, ele fica triste de lembrar, né? Quando ele fica triste. E aí o cara fala, foi o tiro que você tomou na bunda, não foi? E tal. Aí ele fala, foi. E ganhei sorvete, né? Ganhei sorvete. E aí mostra ele no hospital. Aí que a gente vê que o tenente perdeu as 2 pernas, que ele tá lá se recuperando. E a outra coisa muito triste, ele recebe todas as cartas que ele mandou pra Jenny, que ele escrevia pra ela todo dia, ou quase todo dia. Puta, cara. Volta tudo. Remetente não conseguiu encontrar a Jenny, né? Por que não conseguiram encontrar ela? Porque ela virou uma riponga do caralho também, né? Ela entrou naquela onda de paz e amor e tá viajando junto com os hippies lá pelos Estados Unidos, né? Não, e aí você volta que eles não precisam colocar a data, né? A época dos Estados Unidos era aquilo, ou você tava na guerra, ou você era contra a guerra naquela onda hippie. E que, na moral, eu fico pensando assim, eu gostaria de ter vivido essa época. Eu não sou hippie hoje em dia, mas na época, meu irmão, eu pegava meu violão e ia viajar de Kombi na boa. É estranho, né, cara? E como é que era nessa época, né, cara? Porque eu imagino que essa era a minoria, né? A maioria dos americanos era com essa cultura do herói de guerra, né? E talvez o pessoal que tinha a mente mais aberta que não... Eu não tô falando de expandir a mente com LSD, que nem a Jenny fez no filme, tá? Tô falando do pessoal que tinha mais consciência mesmo, né? Mas o americano padrão daquela época é o mesmo americano padrão de hoje. O cara que só quer crescer, fazer faculdade, trabalhar, ter família, planejar aposentadoria e morrer. Uma coisa que muita gente, assim, que critica do filme é esse retrato exatamente de como o que acontece com o pessoal ligado mais à contracultura, né? Porque você pode ver todo personagem que é mais... A Jenny é o personagem que representa a contracultura americana, né? E ela só toma no cu o filme inteiro. Ela toma no cu o filme inteiro. Então, tipo, parece que até tá meio que condenando, né, um pouco isso, né? Que não, ou seja, o governo que move ele se dá bem, né? Parece, né? Ele é um cara, ele é um simplório, né, cara? E, sabe, do Middle America, né, cara? Não, ele é bem abaixo do Middle. Não, América Central não tem a ver com costa, nenhuma das costas, é aquela coisa bem rancho, né, cara? E, sabe? Me parece que não é um estereótipo. Ela ia seguindo a onda da moda e ia se ferrando. Me parece que ela não fazia muito pra tentar sair daqui. E outra, sabe? Cara, ela ser molestada pelo pai quando tem 6 anos de idade, aí não é culpa dela, né, cara? Ou seja, ela já nasceu fodida, não, né? Mas aí é que tá. É isso que eu tô falando. É uma escolha do diretor ao dizer isso. E como ela é a única personagem assim, emblemática, personagem do filme mesmo, porque, sabe, John Kennedy, essas participações não contam. Os personagens do filme é tipo a Jenny e depois um pouco o Tenente Dan. São isso, cara. É quase uma condenação da contracultura americana. Tipo, não, vai trabalhar, porque aí, tá vendo? Quando o Tenente Dan encontrou Jesus e passou a administrar a companhia, ele investiu na Apple e se deu bem. Não, mas peraí, quem disse que o Tenente Dan encontrou Jesus? O Tenente Dan era ateu, cara. Você não lembra? Você tá pulando. Mas você não lembra que ele tem uma epifania no barco? Olha! Pode ser, né? Aquela hora da tempestade, né? Bom, peraí, a gente vai chegar lá. Vamos lá. Primeiro eles mandam o Tenente Dan pra casa, eles estavam no hospital, né? E eles aos poucos vão sendo mandados pra casa, né? E o Forrest, nesse meio tempo que ele tava lá, ele aprendeu a jogar ping-pong pra caralho, né?
Então ele tinha esse dom, vamos dizer assim, pra jogar ping-pong, né? Não, e ó, mais uma vez o vento levando ele. Ele tava vendo que programa chato de TV, pô. Aí, não, chega aí, Ford, joga aqui um ping-pongzinho. Tá bom. Jogando pra caralho. O cara dá a dica pra ele. Só presta atenção na bola. Essa é a dica. Não tirar o olho da bola, né? Não tira o olho da bola. Exatamente. E ele realmente faz isso, porque ele não pisca. Bom, mas como herói de guerra, ele vai pra Washington, né, nos Estados Unidos, e fala com outro presidente, né? Qual era o presidente ali no caso? Nixon. Era o Nixon. E aí ele fala assim, tomou um tiro, né? Aí ele fala, tomei, eu queria ver isso. Aí ele mostra a bunda pro presidente, né? Outra cena montada com cena histórica, né? E o Nixon todo sem graça, né? Dando risada, sai andando, né? Olha o cara mostrando a bunda, ele vira de costas andando. Agora, um cara que eu não reconheci logo depois dessa cena, que ele vai pro Capitólio, né? Onde tem aquele obelisco. Ele só fala, tem aquele cara ali em cima do palco com camisa americana, da bandeira dos Estados Unidos. Não é Bruce. Quem é aquele cara? Não é. Quem é? Ele tava representando quem? É o Abe Hoffman, não era? Quem é esse, mano? É um dos caras, que era um dos caras lá, um dos líderes do protesto. Se eu não me engano é o Abe Hoffman. Bom, o que aconteceu? Ele sai andando pro Washington e aí, né, pelas ruas, ele acaba entrando no meio de uma marcha, né, pacifista, né, que vai pra cima do palco, onde tá toda aquela multidão assistindo, né? E aí ele vai acaba ele sendo o cara a discursar lá no meio, né? Sem saber por quê. Sim. E aí tem o lance... Ele não sabia de nada, né? Ele só pegou uma fila, botaram ele na fila. E aí de repente ele se vê na frente da multidão, em frente ao microfone, e o cara fala da guerra, né? E aí vem um general qualquer safado e desliga o microfone. É a parte que o Thiago falou no começo do podcast. Não, mas é tipo assim, ó, eu só tenho uma coisa a falar. É porque... Isso é tudo que eu tenho pra dizer. E aí o cara abraça e falou, disse tudo, cara. Você disse tudo. É muito bom essa parte. Não, era o Abe Hoffman mesmo. Botei aí uma foto dele. Igual. E aí o que acontece? Aí ele fala, como é que você chama, né? Que ligam de novo o microfone. Como é que você chama? Gump, Forrest Gump. E aí a Jenny tá no meio da multidão, né? Aí ela se atira no espelho d'água lá e começa a gritar, Forrest. E tem um fato histórico disso aí, não tem? Uma mulher e um soldado se encontrando nesse espelho d'água aí? Sim. Não sei. Eu acho que tem uma... Eu já vi... Não conheço tanto da história americana assim, cara. Não sei se foi porque eu vi o filme na época que lançou, mas parece que tem alguma coisa relacionada a isso aí sim, cara. Sim, esse encontro ocorre de verdade. Um soldado veterano com a amiga hippie, né? Não era o caso do Forrest, mas ocorreu sim. Claro ali, né? Que bem mais dramatizado ali. Eles se abraçam, cena linda, todo mundo aplaudindo e tal. E aí ela leva ele pra uma reunião dos Panteras Negras, né, cara? Nossa, cara. Pessoal, a galera barra pesada lá na festa, né? Pessoal os revolucionários foda lá, do Black Power. E aí o namorado dela na discussão, porque ela levou o Forrest pra lá, tá? Não sei se é um pouco de ciúme ou porque ele era do exército, tal, dá um tapa na cara dele e pronto. Dela, né? E pronto. Aí tem uma puta briga, né? O Forrest... Pô, mas aquele cara é um babaca também, né, cara? Aquele cara ali. Ele dá um tapa nela, agride ela, né? E o Forrest fica maluco, eles brigam e todo mundo é expulso da festa, né? Ele e a Jenny são expulsos, né? E aí ele sai andando por Washington, ela fala, né, que ele tá lindo e tal, mas... E conta pra ele, né, o que ela tem feito. E aí mostra, né, ela tomando LSD. Ele fala na maior inocência que ela tava expandindo a mente, né, tal. Não, e isso era normal, cara. Era o contexto da época. Todas as bandas da época tinham isso também. Tipo, era a coisa mais normal. Não tinha nenhuma banda. É normal, pô, é normal. Droga injetável, droga pesada, isso aí tudo, cara. Beatles, Rolling Stones, todo mundo, isso aí era a coisa mais comum do mundo, né? Mas aí ele tenta, né, levar a Jenny pra ficar com ele, né? E ela fala, não, a gente tem vidas muito diferentes, né, cara? E nessa o namorado volta, pede desculpa, né? Fala, não queria, você sabe que eu jamais ia fazer isso e tal. E não tem jeito, cara. Ela vai com o cara, né? Ele até dá pra ela de presente a medalha que ele ganhou do presidente, né? Que ele foi herói de guerra. E fala, né? Ó, eu só consegui isso aqui porque eu fiz o que você mandou, né? Eu corri, né? Ele meio que não entende por que ele recebeu essa medalha. Eu ganhei essa medalha só porque eu fiz o que você falou que era pra fazer. E aí ele dá a medalha pra ela entra no ônibus e sai da vida dele de novo, né? Mais uma separação deles aí, né, cara? E aí mostra o homem chegando na lua, né? A gente já tem mais uma vez uma cena datando o filme direitinho. E todo mundo, a TV ligada, né, na chegada do homem da lua, e ninguém tá nem aí, tá todo mundo vendo ele treinando ping-pong, né? Que o cara tá absurdo o que ele faz, né? E tanto que ele vai representar a seleção americana na China, e é o primeiro
depois de décadas, sei lá, a primeira vez que isso acontece, né? Essa integração entre... É porque assim como a Rússia, a China também sempre foi um país bastante fechado, né? Também a Rússia socialista, né? A China comunista, não sei se foi comunista por muito tempo e também era fechada, né? Isso foi um momento assim histórico que era para fazer a administração do Nixon. Ele que fez a abertura dos Estados Unidos com a China. O problema é que, bom, já vai ter logo após no filme. Isso. E aí, justamente por ter sido uma coisa histórica, ele vai na TV dar uma entrevista junto com o John Lennon, né? Que foi esses programas de entrevista, né? Foi aquela cena que eu comentei que ficou sensacional, né? Que eles pegaram uma entrevista. Mas vou falar uma coisa. John Lennon é estranho pra caralho, hein, velho. É, não, ele morreu, Lennon. Morreu. Não, mas tá. Eu sei, mas mataram é ele, estranho pra caralho. Não, ele era aquilo que o Thiago comentou agora há pouco. Era da época, era pacifista, drogas e tudo tranquilo. A diferença é que John Lennon era um gênio da porra. É. Não, é porque ali tava a mulher dele, né? Não, isso, aquela cena era o John Lennon e a Yoko Ono, né? Fumando e tal, tudo completamente malucos, cara. Eu queria ver o vídeo original pra saber se tem aquele diálogo que ele fala em No Religion 2, né? A letra de... Porra, Forrest Gump deu a inspiração pra letra de Imagine. É exatamente isso, ele fala, na China eles não têm posse, né? Na China não tem religião. Acho que no... Eles deram uma forçadinha no roteiro ali, né? Não, aí eles fizeram uma dublagem, né? Porque o que tem de imitador de John Lennon lá é incrível. Mas ficou muito legal essa cena. Porque ele fala, né, na China não tem posse, não tem religião, e aí o entrevistador fala, é difícil de imaginar, né? Ele fala, não, mas você consegue se você tentar, né? Ou seja, eles repassam a letra inteira. E eles dão um close na cara do John Lennon, assim, pensando, né? Opa, isso vai dar uma música. Cara, é genial, cara. E aí a TV, tipo, como se a TV saísse, né, do ar, né, cara? E, tipo, aí o Forrest Gump fala, né, uns anos depois esse rapaz levou um tiro e morreu. E aí na saída dessa entrevista ele encontra o Tenente Dan, né, sem perna, né? Ele tá vivendo em Nova York. E ele tava lá, ganhando pensão, né, de ex-combatente que voltou da guerra sem as pernas e só vivia enchendo a cara, né? Mas esse combatente nos Estados Unidos ganha mesmo pensão? Porque eu sempre vejo filmes, por exemplo... E se morrer, a família ganha também, cara, pra cima. Mas olha, o Taxi Driver do Robert De Niro, pô, ele é veterano do Vietnã e ele tá fodido sendo taxista. Sim, mas a pensão, também, né? A pensão é uma varia, merda, né? entendeu? A pensão varia, o cara era tenente e perdeu as duas pernas, então ele deve ter uma pensão melhorzinha do que um cara que foi lá servir e voltou, entendeu? Deve ter vários tipos, né? E você viu que ele não tá bem, né? Ele ganha assim, pra encher a cara, né? Só isso, ficar dentro de casa bebendo, né? E aí ele encontra o cara, né? O cara tá uma vidinha de merda e ele acaba passando o ano novo com ele, né? E aí ele conta da ideia dele, que é o único plano que ele tem na cabeça, né? Que é o que o Bubba passou pra ele, né? Que é comprar um barco de camarão, ser capitão. E o tenente fala, que é uma parte importante, você fala, se um dia você for capitão de um barco, eu vou ser seu imediato, né? E dá risada, né? Tira um sarro da cara dele. Tem uma outra coisa que ele fala, né? Que ele... Eles omitiram uma parte assim da metade do livro, que depois o Forrest ele vira astronauta, cara. Nossa. Ele vai pro espaço e volta ainda. É o Homer, né, cara? É o Homer Simpson, cara. Bom, mas vamos lá. Ele acaba numa festa com o Tenente Dan, né? Festa de fim de ano, né? 1972, tá começando. E acaba ele na casa dele com duas piranhas, né? Duas vagabundas, né? Os dois com duas vagabundas e tal. E a mina meio que agarra o Forrest, ele fica assustado, né? Empurra ela. E aí ela chama ele de idiota. E aí a gente vê que o Tenente Dan, né, que parecia que só odiava o Forrest, né? Quando chamam ele de idiota, ele fica muito puto com as minas, né? Põe as minas pra correr e fala, nunca chama ele de idiota, né? Muito legal isso aí, né, cara? Essa parte, é muito bonita, porque o Forrest fala, ele percebeu que eu não gosto de ser chamado de idiota, como ele não gosta de ser chamado de aleijado, né, cara? Que é aquilo, nunca ninguém pode dizer que é melhor que você, né, cara? Isso aí é um ensinamento.
Ele foi atrás do Forrest, né? Apesar de tudo, ele tava agradecido pelo Forrest ter salvo a vida dele. Eu não sei se ali ele aí já tava. Acho que ele não tava agradecido ainda, não. Acho que ele foi mais pra confrontar ainda, viu, Thiago? Porque ele, não, eu acho porque que ele tá esperando ele na obviamente... saída da TV lá onde ele foi gravar, né? E ele fala: e aí, já encontrou o seu Deus que você tanto falava, né? Ele tava puto ainda com o Forrest, né, cara? Bom, e aí mostra que nesse mesmo Réveillon a Jenny tá largando o namorado babaca dela, né? E tá, sei lá, tentando se achar, né? Ela continua largando o namorado ali. Eu jurei que ali ela tava... Porque o namorado dela era moreno, de bigode, esse cara. Eu acho que ela tá trabalhando de prostituta aí. Sério, cara? Porque o cara que tava na cama com ela não era o namorado que pegou ônibus com ela, não. Mas não foi essa leitura que eu fiz, não, cara. Porque ela saiu de mansinho, cara. Eu acho que era mais o lance do... Porra. Não, eu acho que era mais o lance do sexo livre. Aquela coisa de múltiplos parceiros, também tem isso. Mas o visual dela, você vê que aí essa já não é mais na época hippie, né? Você já tá... por exemplo, nessa hora tá tocando The Doors, pô. A época já passou, as drogas já são mais pesadas. E ela tá com um visual diferente. Ela não era mais hippie, não. Ela era uma prostituta. É o Réveillon de 1972, né? Pode crer, ela tava de prostituta ali. Bom, mas o fato é que o nosso amigo Forrest vai conhecer o Nixon, né? Porque ele fez essa questão de jogar ping-pong na China, então ele vai ser condecorado pelo Nixon. E aí ele fala, né? Onde é que você tá? Ah, eu tô num hotel. Tá? Não, eu vou te botar num hotel bom, né? E aí ele leva o cara, manda colocar ele em Watergate, né? E aí tem a cena dele olhando o quarto do lado e falando, né? Liga pra recepção e fala, tem alguma coisa errada com a luz, tem um monte de gente com lanterna lá no quarto pulsando, né, cara? Muito foda. Muito inocente. E aí corta direto pro Nixon renunciando, né? E você vê que antes, quando ele tá falando no banco, aí, putz, tive que ir lá conhecer mais um presidente. O cara tá puto, né? Bom, e aí ele... Até aí ele ainda jogava ping-pong, mas aí depois que o Nixon renunciou tal, mostra ele sendo dispensado do exército, né? Ele tá lá só jogando, batendo na parede, a bolinha, treinando, e aí chega um cara e fala, tá aqui sua carta de dispensa, acabou, né? Ele foi pra reserva, né? Depois que o Nixon terminou, foi quando definitivamente os Estados Unidos saíram do Vietnã, então ele já não era mais necessário, né? Foi pra reserva. E é legal que ele até fala, eu não posso mais jogar ping-pong, e o cara fala, não pelo exército. E aí ele olha pra raquete assim, é tipo, né, vou pegar essa raquete, né? Sai correndo com a raquete, a bolinha. E aí ele volta pra casa, né? A mãe dele ainda tá lá, viva e tal. E a mãe fala que eles estão recebendo um monte de oferta pra ele. Ele ganhou $25 mil pra representar uma empresa, né? Comercial de uma empresa de equipamento. É só uma empresa que só quer que você diga que gosta de jogar com as raquetes dele. Estão dando $25 mil numa época em que isso era uma fortuna gigantesca. Não, mas eu gosto de jogar com essa. É só falar, né? Não precisa fazer de verdade. E legal que mostra, sempre que mostra um cartaz, isso é uma coisa que tem no filme. Sempre que mostra o cartaz assim desses produtos aí, tem uma foto, qualquer foto que aparece do Forrest Gump no filme, ele tá com o olho fechado. Eu tô ligado nisso, mas tem um motivo. Ele pisca na hora do flash, cara. Ele é bobão, na hora do flash ele pisca, entendeu? Em todas. Cara, ele é que nem o Earl, do My Name is Earl. Também, toda foto ele tá com o olho fechado. Bom, e ele fatura $25 mil e aí ele decide seguir com o plano, né? Que é o único que ele tem na cabeça, que é ir pra onde morava o Bubba, né? Que eu não sei se é New Orleans, onde é que é. Pô, mas eu fiquei puto, porque Louisiana. Ele fala que ele não gastou, ele gastou acho, pra cortar o cabelo, alguma coisa, e não deu nada pra mãe, cara. Ele gastou uns 24.500 e alguma coisa no barco, não deixou nada pra mãe, cara. Mas a mãe dele tava de boa. Ela tava tranquila. E ela ainda recebia turistas, né, viajantes. Ela continuava alugando a casa, né? Bom, e aí ele vai conhecer a família do Bubba, né? A menina fala, você é idiota? Ele fala, idiota é quem faz idiotices, né? Que é aquela frase de... uma frase de proteção, vamos dizer assim, que ele aprendeu desde moleque, né? E aí ele vai e compra o barco por $24.500 e o cara fala, você é idiota? A mesma coisa, né? Ele manda a mesma frase. E o Bubba explicou pra ele tudo sobre camarão, menos como faz pra pescar, né? Então ele só se fode, né? Ele não consegue pegar nada. Sim. E dessa frase que tu falou também é outra frase marcante, né? Idiota é quem faz idiotice. Sim. É a forma que ele tem pra se proteger, pra responder pra quem ofende ele, né, cara? E aí mostra que ele só se fode. Aí vem um cara fala que ele tem que dar um nome pro barco, né? Ele fala, vou dar o nome mais bonito que eu conheço, né? Claro, Jenny, né?
Cara, isso é muito bonito, né? Que desde criança, realmente ser o amor da vida, ele não ter noção. Eu acho que acredita até que ele saiba um pouco de tudo que passa na vida dela, né? Mas ele é disposto a deixar tudo de lado, né? É que foi o único contato também, né? O único contato que ele teve com é o amor da vida dele, cara. É o amor da vida. Foi a mãe e a Jenny, né, cara? E o tenente, né, cara? E o Bubba. Tanto é que em uma das voltas dele, ele fala, né? Eu não sei por onde ela teve, não sei por que ela voltou, mas não importa. O que importa é que a gente tá junto. Mas o que acontece aí é o seguinte: mostra ele dando nome pra Jenny e ele fala, eu gostaria de saber o que ela tá fazendo agora. E aí que mostra, Marcelo, aquela cena que é a Jenny tocando a música mais linda de todo o filme, que é a do Free Bird. E ela no parapeito pensando em se matar mais uma vez, né, cara? A música lá em cima. Depois de ter injetado heroína, né? É, completamente maluco. Não, e aí você já percebe também passagem de tempo de novo, que já tava chegando na época da discoteca, né? É, o figurino dela era muito discoteca ali. Mostra antes mostra ela na disco, cheirando cocaína e tal, né? E depois ela num quarto de hotel, quase pulando lá embaixo. Não, e se você reparar, toda vez que o Forrest usa a camisa quadriculada dele, a camisa de São João azul, é quando vai ter a passagem de tempo. E, cara, nessa cena, eu tenho medo de altura, né? Pô, eu fiquei em pânico, cara. Eu achei que ela ia pular mesmo, cara. Eu falei, puta, vai dar merda agora, cara. Essa menina vai morrer, porque ela tava muito... Você tem medo de altura? Como é que você ficou vendo o Missão Impossível 4? Eu não vi. E mesmo assim, eu tenho medo de altura quando eu não tô em segurança. Mas se você me botar numa gaiola e me erguer a 1 milhão de metros de altura, por mim tá de boa. Mas ficar como é que você sabe, parapeito. Como é que você sabe? Você já ficou numa gaiola a 2 metros de altura? Não, eu ia me cagar inteiro e aposto que você também, cara. Se eu vou no 20º andar e olho pela grade da janela, tá beleza pra mim. Se a janela estiver aberta sem grade, eu já não chego perto dela. Aquele medo do vento, né, Thiago? Eu também tenho esse cagaço aí. Você tá em algum lugar muito alto, eu falei, caralho, vai que bate um vento muito filho da puta, menino. Não tem nada que me proteja aqui, cara. Nossa, e ela sobe no parapeito de salto alto. Vai tá porra. Ela quase se mata, mas ela desiste, né? Volta pra varanda, mas ela escorrega, não foi? Ela dá uma tremidinha assim, mas ela acho que com o susto ela fala, não, peraí, acho que eu não quero isso não. E ela volta pra dentro. Mas o suficiente pra gente ver que ela tá na merda. A Jenny tá completamente fodida. Só que nesse momento... Tá drogada, fodida. Isso, nesse momento o Forrest também tá fodido, porque ele tá lá com o barquinho dele e ele não consegue pegar porra nenhuma. Mas o Forrest tá tranquilo, ele tá tentando, sabe? Ele não tem a consciência de que ele tá fudido. Ele tava no Vietnã. Em tese ele tava fudido, mas ele ainda não tinha essa consciência também. Ele tá seguindo com o plano da vida dele, né? Que é pescar camarão. E aí nisso aparece o Tenente Dan, né? Porque ele mandou uma carta pra ele falando que ele é um capitão de um barco, né? E aí o Tenente aparece. Essa cena é muito legal, ele pulou na água. E essa cena é legal e inexplicável. Porque o barco faz a volta... Como foi que esse barco fez essa volta pra bater ali do lado dele? É muito esquisito, né, cara? O cara pulando no Thiago, pulando na... Ele não pula, né, cara? Ele meio que sai correndo, né, do barco. É assim, muito bom, cara. Abraçar e o barco indo pra direita. De repente o barco voltou pra esquerda quando eles estão conversando e bate lá do outro lado, né? E era pra ter arregaçado todo o barco, né, cara? Era pra arregaçar do casco do barco e afundar aquela porra, né? E é legal, né, a cara que o Tenente Dan faz na hora que ele pula do barco, né, cara? A cara de um idiota. Mas o barco bate num pia de isopor, né? Só dá uma paradinha ali e o barco tá inteiraço, né? E aí eles vão lá, tentam pegar o camarão, o Dan trabalha com ele agora, né? E eles ficam se fudendo, né? E aí tem outra cena linda que é uma hora que o Dan fala assim, né? E aí, onde é que tá seu Deus agora, né? Não, primeiro ele fala assim, você precisa rezar pra ter camarão. E aí ele começa a frequentar a igreja, vai pro coral, tudo. Mas não adianta. Ele vai lá e fica fumando dentro da igreja. E é aquela igreja de americanos. É aquela igreja de... Gospel, né? Dos negros. Não, e mega tradicional. Tanto é que semana passada uma amiga minha foi pra intercâmbio nos Estados Unidos. Ela era evangélica. Ela postou uma foto de que foi na igreja lá. E ela falando que é exatamente o que se vê no filme, sabe? Só faltou o Whoopi Goldberg. Cara, e é legal ele tá no coral cantando, cara. Ele tá lá atrás. Mas aí tem uma hora que o Dan confronta ele e fala, e aí, né? Cadê seu Deus agora? Ele fala, e aí, foi justamente aí que Deus apareceu, né? Que aí vem uma puta de uma tempestade, né? E o Dan fica, aí que você falou que ele teve uma epifania, Marcelo, que ele sobe lá e fica gritando lá de cima? Você não vai me matar, você não vai me matar. Exato.
E quando termina esse arco, que o Tenente Dan mergulha, né? Que ele tá mais calmo, o Forrest até comenta, ele fez as pazes com Deus. Talvez daí é que ele realmente tenha... Pode ser. Religioso. Eu não sei se ele encontrou a fé ali ou só ele tá feliz da vida e o Forrest falou. Não, mas vê que a lógica é que ele estava em alto mar durante a tempestade, teve um furacão, e é algo com que acontece também em tsunamis. Os barcos que estão em alto mar, eles acabam conseguindo sobreviver. Né? Quem tá na costa é que se fez. Vamos falar o que aconteceu, né? O barco deles foi o único que não foi destruído pela tempestade. Então, porque eram os únicos que estavam lá tentando pescar. Isso, estavam no meio do mar lá, batalhando naquela hora. Todo mundo pegava os camarões e não deixava nada pra eles, porque depois que todos os barcos fuderam, só sobrou camarão pra eles. A partir daí eles eram o único barco e o cara começou a pescar camarão pra caralho. Comprou 12 barcos, né? Ficaram ricos de verdade, né? Esse furacão existiu, o furacão Carmen mesmo. Não é uma invenção de roteiro. Mas eles mostram vídeos original também da época. Assim, todos... É uma história fictícia baseada em fatos reais, né? Ela vai permeando a história real dos Estados Unidos. Muito bom. E o legal aí é que o cara do banco, né, que volta pro momento presente, né? Que ele fala que ele é dono da Bubba Camp Corporation, né? Que é uma empresa milionária. E o cara do banco, tá, eu tô falando com o milionário até agora, né? E sai rindo, dá comida no cara e vai embora, né? E aí a próxima fala dele é com a velhinha que sobrou falando, você quer ver a foto do Tenente Dan, né? E aí ele mostra a capa da revista Fortune, né? Que tá aí. Só uma pergunta idiota precisa ser feita pra pessoa idiota. Não existe uma Bubba Gump. Droga. Era isso, se é verdade? Agora existe, com o filme, montaram uma série de restaurantes temáticos chamado Bubba Gump. Que tem o quê? Camarão. Mas aí é por causa do filme, entendeu? Quando fizeram o filme. Por causa do filme. Bom, e aí eles estão bem, então volta, né, a contar a história, que é a parte que ele fala que o Tenente Dan tá feliz, tá tudo bem. Só que aí ele recebe um telefonema que a mãe dele tá doente, né? E de novo, ele pula do barco, né? Vai correndo, chega com a mesma roupa em casa, né? Correndo, né, cara? Mais pra frente a gente fala disso melhor, mas eu sou alucinado pelo Forrest Gump por conta dessas coisas. Ele decide e ele faz na hora. Larga tudo e vai, né, cara? Pensa duas vezes. Quem tá precisando dele, ele tá lá na hora, né? Bom, mas a mãe dele tá morrendo de câncer, né, cara? E aí ele chega, conversa com a mãe, né? Ela fala, eu tô morrendo, filho. Fala, por quê, mãe? Porque chegou minha hora, tal. Morrer é apenas uma fase da vida, né? Pronto, aí, eu já tô chorando de novo essa parte. E aí ele conta que a mãe dele morreu de câncer, né? E aí mostra a senhorinha que ficou com ele no banco, né? Só limpando as lágrimas também, né, cara? Mas o Forrest, ele acaba não captando o que é que tá acontecendo. Ele nunca capta, né? A morte não é tão forte assim, né? Porque a mãe dele falou pra ele que aquilo é normal, então pra ele tá tudo bom. Exatamente. Vai seguindo a vida. Não, mas você nota que ele fica bem triste, assim. Claro. Ele encerra, assim. Ele só vai chorar mesmo no final, né? Eu percebi que ele ficou mais sentido com a Jenna do que com a mãe. Bom, ele ganha um emprego na universidade, né? Porque ele era um herói de guerra e tudo mais. Quando a mãe morreu, ele resolve ficar na cidade dele, né? Cuidando da casa lá. E aí ele acaba arrumando emprego de cortador de grama, né? E aí ele fala que o Tenente Dan investiu a grana dele numa empresa de frutas, né? Que é a Apple. E que ele não precisa mais se preocupar com o dinheiro. Então ele continua cortando a grama, mas ele até fala que não precisa nem cobra o pagamento, né? Porque ele não precisa se preocupar com o dinheiro nunca mais, né? E o Tenente Dan, ele é um cara fiel, né, cara? É um sócio daquele ilegítimo, né? O cara salvou a vida dele, né, cara? Então, dá pra entender que peraí, ele nunca foi mau caráter. Só no preço do resgate, né? Puta, como eu odeio aquele cara naquele... Sim. Mas assim, mas você até pensar que o cara vai passar a perna nele, não sei o que. Que não, perna, Leandro? Que perna? Ai, caralho. A última coisa que ele podia fazer é passar a perna no... Ô, Leandro, isso dá processo, hein? E ele salvou ele de novo com esse negócio da pesca, né, cara? Ele mostrou pra ele um sentido pra vida, né? Que ele tava fudido lá, né? Bom, e aí ele fica muito rico, aí mostra que ele ajuda a igreja evangélica, que ele abre um hospital, né? Gump Medical Center, né? E aí ele mostra ele pagando a parte do Bubba, né? Da empresa. Ele nunca deixa o dinheiro subir a cabeça, ele
ele sempre gosta de aproveitar as coisas simples, né? Pô, já que eu tô ganhando tanto dinheiro, eu vou continuar cortando a grama do campo de graça, então. Muito legal. Qualidade de vida, né, cara? Muito legal isso, né, cara? Ficar de boa, né? Não, e o mais legal aí é a mãe do Bumba recebendo um cheque, né? E ela fazia a geração servindo camarão para as pessoas ricas. E aí mostra a cena dela sentada e uma senhora branca servindo camarão pra ela. Isso também é uma mega crítica sensacional, cara. Mas mostra que ele tá lá cuidando da casa dele, ele tá cortando a graminha, mas ele tá infeliz, né, cara? Porque ele tá o tempo todo pensando na Jenny, né? Fica lá na varanda, ele comenta que ele fica à noite sozinho. Ele lembra, né? Uma hora ele vê um fantasma dela vindo e depois some, né? Ele vê ela entrando no jardim de noite. Que antes, quando ela era criança, ela entrava e dormia lá, né? Quando ela. Na época que ela era. O pai dela abusava dela, né? Ela fugia lá pra casa, subia em cima, entrava e dormia lá junto com ele, né? E isso passa assim um bom tempo ele assim, né? Sofrendo. Aí ele fala, até que um dia ela chegou, né? Assim, com ele só teve um único amor na vida, né? Mas eu garanto aqui que com todo mundo, nós 4, por mais que já tenha gente casada, com suas mulheres, tudo bem, todo mundo consegue relembrar aquela primeira menina que você foi apaixonado e que se você reencontra, você balança. Nós não vamos falar porque nossas mulheres escutam nosso podcast. Eu também não Então são nossas esposas, Thiago. Discordo, Thiago. São nossas esposas, viu, amor? Editando. Só existe uma, amor, eu te amo. Minha mulher escuta. Não, você não é que você se apaixona pela antiga namorada, pela primeira vez que você se apaixonou, mas, não, mas é verdade, traz boas lembranças. Eu concordo, eu lembro também. Quer dizer, eu lembraria também. Se eu continuar comigo, eu lembraria. Não insiste, porra. Não insiste, eu casei virgem, inclusive. Branco, né? Casamos só de branco. Até que o dia ela voltou, né? A Jenny chega do nada, né? E aí aquela parte já começou agora há pouco. Ele até fala, talvez é porque ela não tinha mais nenhum lugar pra ir, mas o importante é que ela ficou comigo, né? E ele fala que eles conversavam todo dia, caminhavam, e foi a melhor época da vida dele, né? Eles voltaram a ser criança, né? Ficaram até na árvore, né? Voltaram muito que faziam tudo que eles faziam. É nessa hora que você começa a suar os olhos, né, cara? Não, eu já tô chorando desde uma meia hora antes, eu já tava chorando, cara. Mas a partir daí do filme é que eu começo, cara. Até chegar... Não, vai vindo. Bom, mas mostra uma cena foda também, forte, que a Jenny chega, acha a casa que ela nasceu, né? E começa, ela joga o sapato, começa a jogar pedra, chorar. Você mostra que a mina, o trauma da mina ali foi foda. Exatamente, e aquilo você entende. O que eu imagino que se passar ali na cabeça dela, minha vida só teve isso aqui por causa de você, seu filho da mãe. E começa a jogar pedra na casa, sabe? E o Forrest pensa, né, porra, às vezes na vida faltam pedras. Puta, pode crer, cara. Nossa, porra, meu irmão. Foi foda. Porra. Faltam pedras. Infelizmente não é uma pedra. Cara, limpei, velho. Puta que... não é pedra. Nossa, foda. Bom, e aí vem o comercial foda da Nike que ele fala, eu ganhei o melhor presente de toda a minha vida, né? Aí é um tênis Nike, né? E é um puta tênis Nike, né? Porque ele vai correr os Estados Unidos ida e volta 10 vezes com o mesmo tênis, né, cara? Eu ando um pouquinho todo dia, cada 6 meses tem que trocar que o negócio fica liso, mano. Na cabeça do Ford, o melhor presente do mundo foi um tênis. Dane-se que é o Nike, né? Pô, ele tava feliz, realizado ali, ele pede ele em casamento e ela fala não, né, cara? Aí pronto, mais uma vez vão se separar, né, cara? Aí à noite ela invade o quarto dele, né? Dá um presentão pra ele, aí sim o melhor presente da vida dele, né? Que presente, hein? Porque ela é linda, né, não, cara? E aí na manhã seguinte ela deixa ele lá dormindo com um sorriso no rosto e se pica de novo, né, cara? E aí mais uma cena triste pra caralho, cara. Aquela que o Forrest tá na porta do quarto olhando pra cama dela, arrumadinha, assim, vazia, né? E fica. Ali dá a impressão que passaram, acho que uns 2, 3 anos, cara, ele ali parado, olhando o gramado, sem saber o que... É porque ele tava vivendo uma vida que ele sempre quis, né? Ele tava casado praticamente com ela, só que, né, em quarto separado, mas ele viveu uma vida de casado, né, cara? Isso. E aí ele fica nessa merda, de repente um dia ele resolve sair correndo. Do nada também, ele tá na varanda olhando, ele levanta e sai correndo, né? Eu acho essa... Do nada e sem nada, né? Larga tudo, sem bolsa, sem nada, né, de calça. Eu acho essa a segunda melhor cena do filme, sabe? Que essa é uma das que tem mais representatividade pra mim, que é aquilo de você viver o presente, cara. De você não viver sua vida pautada no futuro, sabe? Você preocupar, pô, eu tenho que arrumar um emprego, eu tenho que ganhar um salário melhor, eu quero ter aposentadoria, o futuro dos meus filhos. Calma, cara. Vive o presente, aproveita o que tu tem hoje, sabe? E eu tento trazer isso pra minha vida dessa forma, cara. Hoje eu tô aqui. Você não tem filho ainda, né, Thiago?
Não tenho, mas eu penso, pô, se hoje eu tô aqui, sei lá, amanhã eu decido pegar uma bicicleta e fazer outra coisa. Assim, eu gosto de levar minha vida assim. Eu realmente, mas quando eles chegarem, você vai faltar a sua vida de outra forma, cara. Como eu não tenho filho, como o Forrest também não tinha filho, né? É pensar o seguinte, eu penso hoje em dia, eu não planejo o futuro, eu tento viver o presente, sabe? Tem outra filosofia daqui, muito que tem no Nordeste, do Lampião, né? Que o Lampião, ele não trabalhava, né? Eram cangaceiros, e ele falava pra esposa dele, né? Tem comida pra amanhã? Tem. Então relaxa, que amanhã a gente arruma comida pro outro dia. Então, Mal, mas uma coisa que você perguntou pro Thiago, você tem filho, que eu acho que você pensou a mesma coisa que eu pensei quando eu revi agora o filme. Quando a gente vê o cara correndo, né? O Thiago pensa nisso, né? Ele falou isso, né? De pensar no presente. Eu e você, por a gente já ter filhos, essas coisas, eu senti essa noção, eu tive essa percepção. Pô, dá uma sensação que o cara tá correndo de covardia. Tipo, puta, tanta merda, a mulher foi embora, quer saber? Eu vou largar tudo e eu vou fugir. Não fiquei com essa impressão, não, porque ele não tá fugindo. Eu não digo covardia, mas é uma espécie de fuga. Ele precisa cair fora daquilo lá. Porque onde ele se sentia seguro, que era a casa dele, onde ele passava... Seria covardia se ele tivesse... se ele deixasse lá, no caso, um filho, né? Alguma coisa, entendeu? Ele precisava sair dali, que ali ele tava ficando maluco. Exato. Então, era fuga. Ele precisava sair fora dali, que não dava mais. Vocês estavam falando dessa história do cara sair, do cara ter filho e você muda a prioridade, é mais ou menos o que o Spielberg falou do Contatos Imediatos, né, cara? Que o cara vai embora e larga a família. Ele falou, se eu fosse casar, se eu tivesse filho na época, quando eu fiz o filme, eu não teria feito esse final. Sim. Spoiler de outro filme, hein, galera. Eu acho muito legal os jornalistas. Você tá correndo pelos direitos das mulheres, direitos dos negros, blá blá blá. Eu só tive vontade de correr. Porque ele vai correndo e quando ele sai, ele chega no final da cidade, final do estado e vai correndo. Aí ele chega no oceano, e aí mostra, eu cheguei no oceano, bati, voltei, foi até o outro oceano, bateu, voltou e ficou correndo. Eu vou ter que falar uma coisinha aqui, nada a ver, off topic. Quando ele chegar no final do oceano, eu lembrei do podcast que a gente gravou de Arquivo X, que o Maurício falou que tem um episódio que o cara tem que correr sempre pra direita, ou sempre pro norte. Leste, com o Breaking Bad, com o cara do Breaking Bad. Uhum. Eu jurei que eu imaginei que ele ia fazer a mesma coisa que ele fez no barco, que ele ia pular no mar e continuar correndo, sai nadando, né? Correndo, ele e sai nadando. Eu lembro muito bem desse episódio e eu tinha essa dúvida. Uma hora vai acabar o leste, né? Eu pensei que o Forrest Gump ele tinha que correr só pra um lado só, não que ele ia bater pra um lado e voltar, né? Eu falei, caralho, será que ele vai nadar agora que ele chegou no mar? Ele vai pular e sai nadando, mas o legal cara? É isso, os repórteres eles têm a necessidade de ficar achando uma causa pra aquela coisa que ele tá fazendo, né? Que é um protesto, né, pra ele, né? E aí fica... cara. Ele fala, não, mas mesmo assim ele falando, não, eu só tô com vontade de correr, ele ganha seguidores, né, cara? E a galera começa a seguir um monte de gente. Ele vira uma inspiração, né? O fato dele tá fazendo simplesmente porque ele quer fazer, vira uma inspiração, né? Muita gente, porra, o cara achou um sentido pra vida, sabe? E aí tem mais duas cenas geniais, que é o primeiro cola um cara nele que fala, eu faço adesivo, me dá uma ideia aí, né? Aí o cara pisa na merda e fala, cara, você acabou de pisar na merda. Aí o cara fala, isso acontece. O quê? Merda? Aí o cara faz o adesivo. Shit happens e fica rico, né? Aí tem outro, ele tá correndo, aí sujam eles de lama, passa um carro, sei lá, o cara dá a camisa. Eu faço camisa, me ajuda a pensar alguma coisa. Aí o cara só enxuga o rosto e fala, tenha um bom dia, né? Have a nice day. Não, mas essa da cabeça. Mas foi muito forçado, aquela carinha na cabeça. Claro, forçado, muito forçado demais. Cara. Foi forçado, mas ficou muito bom. Ou seja, onde ele toca vira ouro, né, cara? O cara Forrest Gump é isso. O cara tem o dono de mudar a vida das pessoas, né? Boa, o dono realmente ele muda a vida de todo mundo que passa pela vida dele. E aí ele correndo ao som de Against the Wind, que é uma das músicas mais lindas. E ele ficou 3 anos correndo, galera. Ele falou, ficou 3 anos, sei lá quantos meses, tal, correndo. E de repente ele para, né? E tem uma galera atrás dele, e todo quieto que ele vai falar alguma coisa, né? Aí ele vira e fala, tô cansado, vou pra casa. Não, justamente, cara, eu acho isso demais. Pô, eu tô com vontade de fazer alguma coisa, vai lá e faz, cara. Não se preocupa com os outros, não se preocupa com o futuro. Aproveita o presente, cara, que é o que tu tem. Nisso ele ficou famoso, né? Porque ele ficou 3 anos correndo, né? Quem não ficaria? E aí ele recebe uma carta da Jenny falando pra ele encontrar com ela. Aí é que o filme chega no momento em que começou, entendeu?
E é ele no ponto lá de ônibus falando, e é pra isso que eu tô aqui. Eu recebi essa carta da Jenny e eu vou na casa dela que é nesse endereço. Tô esperando o ônibus. A velhinha fala pra ele, não. O ônibus 9. A velhinha fala, não, mas você não precisa de ônibus, é logo ali, né? Pronto, ele larga tudo, sai correndo. Obrigado, sai correndo pra encontrar com a Jenny, né? E aí a gente chega, conhece a casa da Jenny, ela tá bem diferente, trabalhando de garçonete, né? Tá tendo uma vida mais, vamos dizer assim, mais regrada, né? Mas pra quem é garçonete tem um belo apartamento, hein? As gorjetas lá são altas, né? Será que ela tem vida dupla, Tiagão? Aliás, de garçonete não, pô, ela não trabalhava no salão de beleza? Ah, sei lá, ela tá com Não, acho que uniformezinho de garçonete ali, tem até o nominho assim, o crachazinho. Pô, mas, Thiago, mas você foi o único que acusou ela de ser puta aqui, então provavelmente ela tinha um pé de meia já, né, cara? Vai saber. Pode ser. Mas por que ela tá tendo essa vidinha sossegada? Aí toca a campainha, né? A amiga dela entregando a criança pra ela, né? Que foi buscar. Que é o molequinho do sexto E sentido. descobre que o filho do Forrest vê gente morta, né, cara? Não, e eu não tinha sacado ainda. Só quando o Pirralha vai entrar no ônibus, que ele olha pra trás que eu vi. Porra, sério? É ele! Quando ele apareceu, eu falei, puta, olha quem é esse moleque. Que... Agora, né? Revendo sim. agora, porque esse filme é anterior, né? Ou seja, sim. Aliás, é a estreia do menino no cinema. Ele já era uma cara sonsa. Eu acho aquele moleque muito sonso. E aí, uma cena muito emocionante que ela conta que ele é ela foi um moleque pra ver TV e conta que ele é o filho do Forrest, né? Aí você vê um susto, você vê um medo, né, na expressão. Ele fala, o pai dele também chama Forrest. Alguma coisa assim. Foi demais. Aí ela fala, você é o pai. Aí cai a ficha e ele fala assim, a preocupação dele na hora, imediata, é saber se o moleque é esperto ou é... Aí ele bate no peito, ou é assim, né? Tipo, sabe, ele morre de medo. O maior medo dele é do filho ser bobo que nem ele, cara. Isso é lindo. E eu tenho aqui um final alternativo da história, né? Que é justamente nesse momento, que é quando a mulher fala que é o filho dele, ele faz aquela cara de medo, a cena seguinte... É ele correndo, né? Com os caras. Run, Forrest, run! Que Deus. Podia ter acabado assim, né, cara? Esse porra. Bom, mas eu sei que nessa parte eu tava chorando pra caralho já, cara. Não, né? Essa parte também. Essas partes são muito emocionantes. Essa é linda dele chegando. O que é que você tá assistindo pra conversar com o filho? O negócio é a trilha sonora, cara. A trilha sonora que dá o clima realmente pra você chorar. E a interpretação do Tom Hanks, né? Essa aí ele ganhou o Oscar com muito merecimento. Os dois têm o mesmo jeitinho, né? O filho... Mas ela fala que o filho tem 6 anos. Então você vê, ele falou que ficou correndo 3 anos e o moleque tem 6. Mas veja, então, antes dele começar a correr e depois... Ele teve um delay aí entre antes dele começar a correr e depois que ele começou a correr também. Isso, então aquele tempo em que ele ficou no gramado olhando antes de sair correndo... E o tempo que ele parou de correr, foi pra casa e recebeu a carta da Jenny, passaram mais 3 anos, né, cara? Quer dizer, a vida do cara parece que dá tudo, né? Mas o bicho também tem uma vidinha de merda em vários anos sofrendo, né, cara? Sozinho, na merda, né, cara? Não é bem sofrendo, ele tá lá cortando a grama na dele. É sofrendo por amor, né? É que a vida, o dia mas se é triste arrasta, pra caralho, né? Marcelo. Pode ser que pra ele não tenha consciência do sofrimento, mas é triste pra caralho. É uma vida inteira sozinho, né, cara? Não é assim, eu, pelo menos, chorei pelo pior. Bom, e aí a Jenny conta pra ele, né? Que ela escreveu essa carta pra ele porque ela tem um vírus, né? Aí a gente subentende que é HIV, né? Na hora você que eu pensei que era isso, mas é criança. Não, é HIV. Não, pera ainda. Ela pode ter contraído HIV depois que ele já tinha nascido. O moleque já tava com 6 anos. Nos anos 80, HIV matava rápido. Então, mas é que tá. Eu pensei o seguinte, que quando ela voltou pra ele, deu a ideia que ela tinha abandonado as drogas. Isso. Porque a vida zoada que ela tinha antes, de droga injetável, putaria ou prostituição, como o Thiago falou, era antes do moleque nascer. Não, mas olha, até hoje mesmo, mesmo que você não tome um medicamento, não é 100%, né, de certeza que seu filho pegue a AIDS. Não, sim, exatamente, eu pensei isso também, não vai passar pro filho. Ela pode, ou já tinha a doença e a doença não estava se manifestando e nem passou pra criança, ou ela pegou depois também. Ela era uma viciada, quer ou não, ela era uma viciada. E viciada. Ou não, ou pegou numa relação normal, também. não precisa ser uma puta nenhuma viciada pra pegar HIV. Não, até porque também tem o caso, tudo bem, não é provável que passaria pro filho, mas poderia passar pro próprio Forrest Gump também, né? Isso, se ela tivesse na época. Ela já tivesse naquela época. Sim, verdade. Ela poderia pro filho. Fechou. Ela realmente pegou depois que a criança já tinha nascido.
foi usar uma heroína, ou transou com alguém que tinha. E até mesmo, hoje, e exatamente isso, na época ela mesma fala que é um vírus que os médicos ainda não conhecem. Cara, a pessoa não dura 6 anos viva, não. Bom, e aí ela pede ele em casamento, né, já que tá encaminhada pra morrer e o filho não tem quem ficar e tal, ela fica com o Forrest. E nisso aparece o Dan, né? Volta, já com as próteses, né, na perna. E aí, cara, essa cena é muito bonita. É a noiva dele, cara. E aí sim, o Dan, aí ele já tá definitivamente, né? Porque eu acho que foi nesse momento, quando ele ficou rico lá no barco de pesca e tal, que apareceu nada. Ali é que ele passou a ser grato ao Forrest por ter salvo a vida dele, entendeu? Mas ele só agradece mesmo no dia do casamento, né? Ele fala, nunca te agradeci por ter me salvado e tal. Cena bonita pra caramba. Não, mas o Forrest fala que ele de fato nunca agradeceu, né? E aí mostra ele cuidando da Jenny, né, cara? Contando pra ela dos lugares bonitos que ele conheceu e tal. E ela fala, eu queria ter estado com você lá. Ele fala, você estava, né? E aí eu choro de novo. Pronto. Eu achei legal que não mostrou, não foi. Essa hora o filme não foi forte, mostrando assim a Jenny acabada, né, cara? Eles falecendo rápido, né? também, né? Não mostrou falecendo, né, cara? Ele tinha feito um ano antes, né? Ele tinha feito Filadélfia, né, cara? Chega, então, nem a mãe, né? Não mostrou nem a mãe sofrendo pra caralho na cama e nem a mulher, né, cara? Mas tem um corte lindo, porque tá ele cuidando da Jenny e de repente volta ele a ser um narrador em off da história. E aí ele tá contando pra quem, né? Porque ele já saiu do banco do ônibus lá. Ele tá contando pra ela no túmulo dela, né, cara? Que é embaixo da árvore, né, cara? Foda essa cena. Eu chorando e mostrando ele cuidando do filho dele, né? Porque ele não tem a capacidade de ensinar o moleque, mas ele tá ali do lado, falando pro moleque, faz sua lição, faz direitinho e tal. Ele fala Quer dizer que mesmo ele tendo essa... Ele fala no túmulo, né, pra ela, você morreu no dia tal, puta, aí é barra. É foda. E ele fala da carta do moleque, que ele pediu pra não ler, mas ele deixa a carta lá pra eu lia, cara, eu lia, mas lia mesmo, cara. E aí mostra ele cuidando do filho, né? Mesmo com a limitação dele, ele consegue dar um andamento na vida do moleque, né? Eu não sei se seria assim na vida real ou se iam tirar o menino dele. O cara é milionário, ele tem grana da Apple. Não, pô, e ele só era burro, pô. Ele não era um deficiente, ele não era um inválido. É isso. Ele queria criar. É isso que eu lembrei agora. Eu falei, ele não tem síndrome de Down, ele tem apenas o QI um pouco mais abaixo do que o normal ali, né? Ele é defasado. Ok, ele, segundo o processo do cast, síndrome de Down também não é inválido, não, tá? Sim, não. Não, só pra gente não tomar 2 processos no mesmo cast. Não, mas aqui na hora... Vamos frisar que é o Lê, tá? Leandro. Essa é a opinião do Leandro. Não, mas eu quero dizer o seguinte... Sim, nenhum dos dois... É que nos dois, no caso, acho que tem apenas uma deficiência no aprendizado, só isso, né? Bom, e aí tá ele esperando o filho no ônibus, né? E o moleque abre o livro que ele pegou aquela peninha no começo do filme e a peninha cai no chão, né? E aí o moleque entra no ônibus, é a mesma tiazinha, coitada daquela tiazinha, né, cara? Não é prego de foda, né? Não, tá na mesma. Ela tava fumando 20 anos atrás lá, dirigindo, e a mesma coisa, né? E ela vira pro moleque e fala, e aí, você vai entrar ou não? Aí o moleque se apresenta, né? Mesmo esquema, né? Tá? Mais uma vez a história se repetindo. Eu acho essa última cena a mais bonita, sabe, do filme. Essa cena pai e filho ali é sensacional, cara. E aí o que passou pra mim essa cena final? Que o Forrest fala pro filho, pode ir que quando você voltar eu vou estar aqui esperando. E aí o ônibus parte e ele fica com aquele olhar vago, né? Ao longe, assim, quer dizer... Dá a impressão que ele vai ficar ali mesmo esperando, entendeu? A tarde inteira. Cara, é aquele negócio, ele não tem mais vida. A vida dele é o filho, cara. Ele vive pro filho. A vida dele é cuidar do filho. Então, naquele momento, é como se ele se desligasse e eu vou ficar ali esperando. Porque o filho foi o presente da coisa que ele mais amou na vida, né? Que é a Jenny, né, cara? Então, é um pedaço da Jenny também, né? Não, cara, Forrest Gump ele significa muito na minha vida por conta dessa mensagem que eu acho que ele passa, que eu consegui tirar, né? Que é de viva a sua vida, viva o presente, sabe? Sem grandes preocupações, aproveita as coisas simples, sem ganância, sem ambição, sabe? Aquela ambição ruim, sabe? De você querer passar por cima dos outros pra se dar bem, sabe? Cara, tudo isso é muito bonito, Thiago, mas como eu já te falei, quando seus filhos nascerem
quando você tiver uma esposa, ou pior, quando você tiver uma ex-esposa, você vai ficar desesperado pra conseguir dinheiro, cara. Pagar uma pensão, sabe? É, não, mas o que ele quer dizer, amor, é exatamente os próprios os merchandise que eu ele fez. entendi perfeitamente. Merdas acontecem, mas seja feliz, Merdas cara. acontecem, né, cara? Uma coisa que o Thiago tava falando, né, e o Mal também, né, dos diálogos do filme, né, cara, que a gente tem que falar, né, o Eric Roth, que é o roteirista do filme, cara, depois o nego fez, o que o cara escreveu depois, cara, Informante, Munique, o Benjamin Button, cara, o cara só mandou filmão, cara. Mas também, né, cara, o roteiro do Forrest Gump é extremamente fechado. Não, cara, na moral, se eu encontrar um crítico de cinema vindo falar merda de Forrest Gump, não me apareça, viu? Não estamos aqui não Essa parte é tão linda, mas tão linda que eu não vou nem conseguir encerrar com uma piadinha, porra do tempo.